Alô, amigos do Papo de Gigantes, estamos aqui hoje nessa mesa. Eu, Jandrei, Renan, nosso professorzinho. Boa noite. Boa noite aqui no microfone, doutor Renan. Não, já falei, cara. Bem pertinho, vai lá, vem aqui comigo. Busca o microfone. Bem mais próximo assim no microfone. E recebemos com uma grande honra hoje um papo de verdadeiros gigantes, um papo que hoje vai fluir. Tá faltando um pouquinho de cerveja, um pouquinho de cachaça pra gente fluir um pouquinho mais. Campari é a minha... O Haroldo gosta de Campari. Então Eles hoje, são dois. com muita honra, recebemos aqui nos nossos estúdios Haroldo, grande empresário. Isso, muito bem, obrigado aí. Eu achei Pessoal, boa noite aí. Sejam bem-vindos aí à nossa mesa. Só faltou ser uma mesa de bar. Eu já fiz a minha sugestão aqui de colocar um aperitivinho. Um aperitivinho, um Campari, ou se não um chopp. Ou se não quiser, a gente já faz no bar. A gente podia ter trazido, sabe quem? O Adilson da Pastora aqui, né? Pois é um grande gigante, viu? Podia um patrocinar gigante, redundante, mas patrocinar com o chopp, com a Copa. Mas a gente pode... O convite tá feito. Tá feito. Isso aí não precisa... Nós vamos mandar esse vídeo para ele. Dircinho, o senhor está convidado a participar dessa mesa aqui para contar a sua trajetória aí na Pastora da Fazenda, hein? Aí. O doutor Haroldo. Poxa vida, esse grande doutor. honra ter você aqui. A gente que veio conversando há alguns dias aí. Pois soube de algumas histórias do Haroldo que eu nem imaginava. A gente que fez uma amizade aí há pouco tempo, né, Haroldo? Pois é. Através de negócios. E que bom, né? Que bom que muita coisa fluiu. Né? O universo, eu acho que ele atrai pessoas que têm um propósito em comum. Então, eu acho que assim, Itapira é uma cidade pequena, mas a gente sabe que tem grandes empresários, grandes pessoas e hoje criam-se, somam-se, eu acho que essas energias para um propósito em comum. Então, eu acredito muito nisso. E eu acredito até que foi o Adilson que falou para mim uma vez, cara, você precisa conhecer um amigo meu. Eu tava tentando lembrar quem falou. Eu acho que foi o próprio Adilson que falou, você precisa conhecer um amigo meu, Haroldo. Cara, baita empresário, um cara que revolucionou o mercado aqui na cidade, aqui na região, criou um modelo de negócio que não existia. E um cara que você precisa conhecer, cara. Um cara totalmente acelerado, um cara que sabe o que tá fazendo e que tem muitas ideias e tal. Eu falei, cara, é complicado quando você conhece essas pessoas, porque dá choque, cara. Na verdade, eu combinei isso com a querer fazer tudo. Eu ia falar agora, isso aí já explica muita coisa, né? Um indicou um, o outro indicou o outro, agora você tá Inclusive, vendo. visitem o Empório da Pastora da Fazenda. Já fazendo jabá, pode. Não, tá uma puxação aqui, já que vamos parar a gravação, falar, o pessoal, o pessoal que tá assistindo vai falar assim, cadê o Adilson? No 0800 ainda, né? Ó, é isso aí. Sem monetizar nada. Mas que bacana, agradeço aí a tanto o Adilson quanto a você, ao Renan, né? Aproveitando aí, dando uma abertura a esse espaço, que eu acho que o objetivo principal é a gente estar aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente pensa, do que a gente já viveu. Eu acho que hoje quem tem a oportunidade de fazer um MBA, fazer uma pós, ele tem a oportunidade de receber dicas de grandes empresários, diretores de grandes organizações, exatamente para dividir os erros mais do que até os acertos. Exato. Né? Que eu acho que aí é o grande... onde a grande oportunidade da gente aprender sem precisar passar. Você sabe que lá na... Você fez MBA na FGV, né? FGV. Eu fiz o MBA lá também em gestão comercial. Você imagina uma sala com 50 vendedores. Nossa Senhora. Pois é. Um querendo falar mais que o outro, enfim, isso é que é legal, né? Então a gente compartilhava os nossos erros, a gente compartilhava as nossas dores, só que a gente não compartilhava isso na sala de aula, a gente compartilhava isso no bar. No bar. Né? A gente ia almoçar ali do lado, ali no o Bar do Gaúcho ali do lado, e tinha mais um restaurantezinho que a gente ia almoçar ali do lado, que o almoço nosso demorava 3 horas. Era em Campinas, não? Campinas. Então é Giovanetti. Tem o Giovanetti e tem Rosário. É o Rosário, restaurante do Rosário ali em cima. Eu acho que é o restaurante do Rosário, se eu não me engano. E aí a gente trocava ideia. Então você tinha lá gerente de vendas da Souza Cruz, você tinha gerente de vendas da Ambev, tinha gerente de vendas de N empresas. Inclusive o cara da Ambev pediu as contas e foi trabalhar na Leroy Merlin lá de Maceió. Falei, não, eu quero surfar, não quero mais saber essa pressão, não. E é nesses lugares que fluem as conversas, né? Até porque o nosso propósito, vamos dizer assim, de fazer essa roda aqui no formato que a gente está fazendo é justamente isso. Para ter um pouco essa quebra, né? A questão da sala de aula, muitas vezes você fica mais introvertido, mas isso aquilo, o fato de você sair da sala de aula já vai te dar mais abertura, a pessoa vai ficar muito mais confortável para falar
né? E essa troca de experiências, que no final das contas, se você for pôr na baliza, a gente trata muito mais coisas que deram errado e dificuldades do que coisas que deram certo. Porque geralmente você não vai querer falar tudo que deu certo, senão o cara vai lá e faz, né? Não, Renan, olha só que interessante, né? A gente tá acostumado de uma geração anterior onde as pessoas eram muito fechadas. Exatamente. Se olhar os nossos pais, avós, era muito assim, cada um no seu mundo, até mesmo as mulheres não participavam muito, né, das rodas de conversa. Sim. E era extremamente... Até a informação não fluía, não tinha né, o que nós temos hoje, essa oportunidade aqui. E é realmente hoje, até por essa oportunidade, eu posso dizer assim, da gente estar aqui agora compartilhando, essa informação ela chega tão rápido, né? E a gente está acostumando. Talvez o primeiro que fez morreu de vergonha, como rede social, né? Parecia uma coisa absurda. Porque a pessoa tira foto de um prato de comida e pôr na rede, coisa absurda, coisa, né? Aí hoje você fala, todo mundo faz tanta coisa que antigamente morria de vergonha. Então tem as partes ruins, né? Porque tem muito fake news, tem muita informação que não tem filtro. Mas, por outro lado, ninguém pode falar que não sabe de nada, porque hoje você tem acesso à informação de forma muito, muito rápida. E gratuita. E você tem que escolher a fonte exatamente para você ter informação de qualidade. Exatamente. É pegar, assim, vários players, né? E tentar fazer uma mescla. Exatamente quando a gente entra na seara da política, né? Tudo que é extremo, acho que faz mal, né? Então, acho que... o grande fator da política hoje são os extremistas que não estão dispostos a ouvir. Sim. Né? E nem aceitar opinião diferente, né? E nem aceitar opinião diferente. Então, assim, eu tenho amizade com petista, com bolsonarista. PLista, fala bolsonarista, né? Contrabandista, tecladista e todo mundo que tem dentista. Então, assim, a gente tenta entender o que leva a conveniência daquela pessoa em acreditar em determinadas crenças. Você fala assim, caramba, esse cara acredita nisso. Tem cara que acredita que a Terra é redonda, outro que acredita que a Terra é plana. Eu acho que assim, tudo que você busca, se você buscar na internet hoje que a Terra é triangular, até você vai achar. Vai ter muita gente lá. Alguém já fez essa teoria aí e já deve ter os seguidores lá. Tem. Então, quando você falou, você tem que selecionar, filtrar a fonte, eu acho que isso é o mais importante. O Haroldo, e você, assim, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Família fazendeira, né? Do agro. Muita herança aí. Latifundiário, né? Latifundiário. 700 mil cabeças de gado, né? De boi. Foi na sua família que descobriram a Serra Pelada lá, inclusive, lá, né? Não, vamos lá. Bom, eu sou... realmente eu nasci aqui em Itapira. Eu fiquei aqui até meus 16 anos morando na casa dos meus pais. Comecei a trabalhar ali na International Paper, né? Antigamente era Champion, depois virou International Paper. Aquele cheirinho gostoso que batia aqui, né? Eu ia e voltava de ônibus, então quem sentava do meu lado eu ficava com uma pena, que é aquele cheiro de enxofre ali, né? Do digestor. Então, mas eu fiquei ali durante 6 anos. Assim, isso daí quando você começou a sua carreira? Comecei minha carreira. Com 16 anos eu entrei ali. Sem formação, você entrou como trainee? Como é que foi? Eu estava fazendo técnico em edificações ali na FEG, Mogi Guaçu, entrei de estagiário. Nesse meio do caminho eu me formei, depois eu comecei a fazer tecnologia da construção civil na Unicamp, fiquei lá mais 5 anos e depois eu fui para Aracaju. E aí, entre um e outro, foi porque eu saí da Champ e entrei na Petrobras, ali numa obra em Paulínia. Fiquei ali durante 3 anos. Na Replan. E aí eu entrei e eu praticamente fiquei 15 anos fazendo essa jornada dentro da Petrobras, porque isso é um mercado muito nichado. Então, quando você entra ali, você tem pré-requisito para entrar e conforme você vai passando o tempo, você vai tendo pré-requisito para galgar cargos maiores. Até que eu virei gerente geral de uma refinaria, né? Então, na verdade, de construção de refinaria, né? A gente chama gerente de contrato. E quanto tempo nisso? Você chegou no cargo de gerência com quantos anos? Eu cheguei com 28 anos. E de Petrobras você já tinha o quê? 10 anos? Eu tinha 7 anos. 7 anos. 7 metade. Então, isso. Metade ficou só na gestão final aí. Como que é esse negócio de entrar na Petrobras? Que, por exemplo, eu conheço muitos amigos assim que falam, deve ser legal trabalhar na Petrobras, né? É legal, Haroldo? Olha, eu fiz, antes de tudo, olha que interessante, meus pais, eles são do Lions Club, e eu lembro que teve uma excursão para visitar a Replan, em Paulínia. E eu fui de meninão, né? Moleque ali, nem trabalhava nada, era bem adolescente mesmo, eu visitei. E eu tinha uma impressão que eu ia ver uma operação completamente do que eu vi. Eu não vi um alvo.
Pois, eu não vi um funcionário. A gente andou de ônibus dentro da Replan, assim, tudo funcionando sem ninguém. Aí eu falei, caraca, meu, como é legal. E aí eu achava que o petróleo era preto, de repente fomos lá nos laboratórios e vi o petróleo era cor de água. E não é? Cor de cerveja. Como assim? Tudo, Não, o petróleo não é preto. Não, é só do Lula lá que ele põe a mão. Então é a forma da Coca-Cola que mistura depois. Pois é. O petróleo, ele é hidrocarboneto, né? Então, conforme na verdade, ele é um composto de carbono e quanto maior ou menor a proporção de hidrocarboneto, isso tem a ver com o tempo que ele fica embaixo da terra, na pressão, na temperatura e tudo mais, ele se torna mais fraco ou mais forte. O petróleo, quanto mais fraco ele é, que no caso do Brasil ele era considerado fraco, ele depende de um refino muito mais longo, né? Muito mais energia para refinar. Né? E no fundo você refina para extrair energia. Então você gasta muita energia para produzir energia. Então não é tão rentável. Energia por energia. Isso. Já o petróleo do Oriente Médio, enfim, é uma bacia que tem realmente um teor alto e com isso ele tem uma produção de energia muito maior com menos energia para refinar. Então as nossas refinarias, elas passaram por um processo de modernização para conseguir refinar o petróleo brasileiro, porque até então a gente só refina petróleo de fora. Né? Então aí foi legal, né? Voltando só à sua pergunta, ver essas diferentes classes de petróleo. Então eu meio que me apaixonei não digo apaixonei, mas foi uma experiência muito legal. Então quando surgiu uma oportunidade de trabalhar ali, eu entrei como técnico em planejamento para construir uma unidade de processo, que chama HDT, dentro lá da refinaria, e a gente terminou essa obra, ganhou o HDT, depois do HDT ganhou o COC, a URI, várias outras unidades de processo. Tinham várias empresas lá dentro, eu entrei como prestador, né, como uma terceirizada, e aí eu vou te falar, né, dando certo a sua obra, você não tendo nenhum acidente, fazendo com qualidade, porque ela tem um padrão de qualidade muito forte, você era escolhido para permanecer. E aí foi onde surgiu a oportunidade de eu ir para Aracaju. E aí eu fui para Aracaju para assumir a engenharia, fui como chefe de engenharia de um grande consórcio, um consórcio que ia fazer um gasoduto entre Maceió, na verdade, de Pilar, ali do ladinho, até Catu, na Bahia, 500 quilômetros de gasoduto. Nossa. Então a gente fez, a gente tinha um volume. Você não era funcionário direto da Petrobras. Não, era B2B. É isso aí. A gente tinha uma estrutura grande, porque tudo que é muito longo e lá tem a estrutura que tem para atender os pré-requisitos da Petrobras é muito grande. Né? Então aí depois fui para Aracaju, de Aracaju eu ficava metade da semana em Salvador, metade em Aracaju, porque o escritório de engenharia da Petrobras era em Salvador. Depois disso eu mudei para Laguna, em Santa Catarina, depois eu vim para o Rio de Janeiro. Então eu fui viajando, as últimas obras que eu trabalhei foi em Santos, né, na RPBC, que é em Cubatão, e depois por último em São José dos Campos. Foi onde daí eu atingi acho que um nível ali que, poxa, quando eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu vou pedir conta aqui. Nossa. Ele falou, rapaz do céu, o que você ganha? O que você usou? O que você usou? Ele perguntou. O que você ganha aí, cara? Tomou petróleo. Não, era uma remuneração muito alta. Até pela responsabilidade, a nossa obra era de $500 milhão. Né? Então a gente fazia uma unidade de processo grande, tinha 3 mil colaboradores. Então, e você era responsável por essa planta de 3 mil colaboradores? Então, assim. Como é que é gerenciar 3 mil colaboradores, garoto? Então, é um negócio interessante, porque hoje a gente tá. Então, hoje eu tenho uma empresa com, só 3, com não muito tenho 1.000. menos funcionários, mas é diferente. Uma unidade, um negócio onde você tem uma continuidade do que uma que você tem um propósito. Quando você tem um propósito, cada dia dessa unidade de processo, que a gente estava fabricando, uma unidade de diesel, era 1 milhão de litros de diesel. Então, a cada dia que eu conseguisse antecipar dessa obra, era 1 milhão de litros de diesel que seria produzido. Então, não tinha restrição financeira. Trabalhar 24 horas por dia, com turno atrás de turno. A gente chegou a fazer uma bolha para esconder da chuva. Cara, mas não é uma bolha do tamanho do escritório. É uma bolha do tamanho de um estádio. Bolha? Uma bolha. Tudo para não interromper o trabalho. $500 milhão. A gente comprou essa bolha. Ela é insuflada. Existe, tá vendo? Insuflada para poder Livre, fechar a parte da intempérie para o pessoal poder trabalhar embaixo de chuva. Então você fala, mas $500 mil vale a pena? Com certeza, 3 mil colaboradores. O custo de aceleração que você faz aí, ele é mínimo perante os dias que você ganha. A gente ganhou 60 dias no prazo de entrega da obra. Vezes quantos mil litros? Vezes 1 milhão de litros, 60 milhões de litros. Então, e não é só isso, né? É tudo que envolve a segurança também dos colaboradores, porque uma vez que você termina antes a obra,
você tem menos exposição ao risco, um monte de coisa, né? Então, muito... Na hora de empreender, não pode se prender a uma coisa só. Só o primeiro ponto que vem. Que nem você fala, eu gastei R$500 mil para fazer uma bolha. Quantas pessoas foram... não concordaram com isso, vamos dizer assim. Muitas pessoas falam, o que vocês vão gastar? Para que vai fazer isso? Mas e o todo, né? O objetivo do negócio. Aí daqui a pouco vem os coaches e falam, você tem que sair da bolha. É isso aí. O que vai fazer com a bolha? Nós pagamos caro. Mas uma coisa interessante, né, que você falou, o legal da obra é que você sabe que tem um começo, um meio, um fim. Então você faz um planejamento, daquele planejamento, né, que você sai com projetos, com responsáveis, com custo, que você tem e eu acho que isso é o que eu trago de mais importante, é planejamento. O que eu vejo hoje é muita empresa abrindo sem nenhum planejamento. Ele passa na frente de um negócio que está aberto, vê cheio de gente e fala, isso aí é muito bom, eu vou fazer. Ou pior, sai de uma empresa, ele conheceu ali ele aprendeu a montar um determinado computador. Aí ele sai daqui e fala, vou abrir uma empresa de montar computador. Porque eu descobri o ouro. Ele é um excelente técnico, mas é um péssimo administrador de negócio. Perfeito. Então, nisso, ele contrata pessoas, ele tem aluguel, ele tem imposto, ele não paga um imposto, ele tem multa. Então, aquilo ali, na primeira dificuldade, se ele não tem um colchão financeiro, ele quebra. É onde cruza, né, a seu alto grau de conhecimento técnico com o seu baixo de soft skills, que a gente chama hoje, né? Porque não é só isso, você pode ser realmente muito bom técnico, mas a hora que você contratar uma pessoa, você já pode começar a dar os primeiros tropeços da vida aí, porque não é simples. Não, na hora que... lidar com pessoas, com conflito, você é meio psicólogo, tem horas, você tem que saber ouvir, tem coisa que você precisa, você tá naquela ânsia e às vezes a pessoa não dá, tá atrasou. Na hora que ele tiver a hora que ele tiver a primeira ligação do contador falando assim, olha, tá chegando a hora, hein? Tem o fechamento do trimestre ali, né? Você paga o PIS/COFINS ali, mas a contribuição, o imposto de renda... Aí você tem que pagar olha só, cara. Uma vez chegou pra gente, uma vez não, né? Agora isso daí já vem direto. Você tem que pagar uma alíquota de pobreza, cara. Tem. INSS. Tem um índicezinho lá que vem na folha. Índicezinho lá, depende de pão. Pobreza, tem fundo penitenciário. Eu vou falar até da minha área. A gente trabalha com energia, né? Então você olha hoje a conta de energia, vem só 2 itens, né? TE e TUSD, taxa de energia e taxa de uso do sistema de distribuição. Então a gente olha e fala assim, a conta de energia são esses 2 valores. Iluminação pública. Dentro desses 2 valores tem 23 encargos. Aí você fala, mas 23... é dinheiro que vai pro Pronamp, dinheiro que vai para é tanta associação, instituição... Para subsidiar ali, que está no segundo plano. E agora abriu mais 2, que é a conta Covid. O governo deu uma ajuda de custo para quem tinha menos de 200 kWh por mês, que é de baixa renda. Aí você fala, nossa, que legal que o governo... Isso, aí cria um novo encargo dentro da conta para os outros pagarem. E aí cada coisa que é feita... e põe para outro pagar. Então, na hora que você olhar tudo que é aberto ali, você fala, mas o que energia tem a ver com isso? Não tem almoço grátis. Não, ninguém sabe, né? Alguém sempre paga a conta, cara. Cara, mas você sabe que a única conta que a gente tá habituado a olhar é a conta que o garçom manda pra gente. Confere aí, vê se tá certo. Aí você confere e fica bravo com o cara. E não entende, porque dependendo da situação e horário, também nem... E olhe lá. Eu, pelo menos... Olha a conta de energia, eu só vejo o valor. Falei, caramba, parece que eu gastei mais. Tá na média. Né? Agora, então vou dar uma notícia. De 10 a 20% das contas de energia vem com erro. Quantos por cento? De 10 a 20%. Nossa, alto índice, cara. É muito alto. Só que é aquela história assim, se você vai hoje num supermercado e vai lá comprar, você fala assim, poxa vida, o preço da Heineken lá no... A Heineken a gente não esquece o preço. Vamos pegar uma coisa que a gente não vê o preço. Lá tá R$5. Você foi pagar, deu 6. Você fala assim... você vai saindo aí no carro e fala... Opa, peraí, não é R$5. Não é R$6, era 5. Você volta lá, me desculpe. Ela te dá R$1. Mas quantos fazem isso? Então, aí você fala assim, Não, eu faço. Eu tenho uma facilidade de guardar valor de supermercado. Que esses dias eu fiz isso, cara. E assim, por incrível que pareça... toda vez que eu faço isso, eu acho. Acha? E aí é o que eu falo Principalmente que é o item promocional, às vezes ele não troca. Não quer se incomodar com isso. Não, mas uma coisa interessante é assim, o que o supermercado perde por fazer errado? Nada. Simplesmente ele fala, não, você tem razão, de te dar a diferença do dinheiro. Agora é o que você falou. Quantos vê isso? De cada 10, 9 não vê. Então de 9 ele ganhou. Valeu a pena. Então é a mesma coisa a concessionária. A sua conta de energia vem lá.
vem uma leitura errada, vem né, um fator de multiplicação errado lá. Sim. Se você identificar, ir lá falar, diz, então tá bom, nós temos 15 dias para analisar, daqui 15 dias, vai vir de crédito na próxima fatura. Mas quantos não vêm? É muito. E como a gente faz monitoramento das 1.500 usinas que a gente tem, a gente vê instantaneamente isso aí. Sim. E você fala, como isso deve ser recorrente. Recorrente. Raio, quando cai, quando dá uma sobretensão na rede, por exemplo, que queima os equipamentos de uma residência, se a pessoa reclamar, ela consegue ser ressarcida. Conseguia. Não a CPFL mais. fez existe um equipamento que chama DR, que você coloca na tua casa, que teoricamente é para ela ele interromper no caso de um curto-circuito e tudo mais. Então hoje ela fala assim, como você não está adequado à nova regra, à nova legislação, né? Que fica no medidor? Não, você põe no seu quadro de distribuição. No quadro. Só que você tem que comprar, só que você sabe disso, você sabe que o Haroldo falou para você agora, né? Então antigamente... Eu ia dar um exemplo aqui que e se foi tiver, aí eles são responsáveis. Mas daí queima o DR, né? Não vai queimar o seu equipamento. E aí, o DR deve ser caro, pelo visto. Não é. É um disjuntor que tem essa função de desligar, desarma a ratoeira. Na hora de um corte. Tanto que se eu você ia falar for que ninguém sabia que podia reclamar na CPFL, então nem adianta reclamar na CPFL. Mas agora, uma coisa que eu particularmente falo para todas as pessoas e empresários, tenha seguro. E o seguro é bom, assim, para tudo. Porque o tempo que você gasta tendo que provar para concessionária ou para qualquer um é muita energia. O seguro você paga um valor X e eu tô falando, na minha casa teve um problema. Eu moro numa rua aqui, Itapira, que constantemente é fim de curso ali. Então, constantemente tem problema de energia. Então, quando a energia cai e depois volta, ela tem um pico de tensão que realmente afeta ali. Então, hoje, como tudo tem eletrônico, você fala, mas uma geladeira hoje é um computador, né? Porque ela tem tudo ali, marca, faz giro, faz... Então, assim, uma geladeira custa 10 pau. Aí queimou a geladeira. Cheguei pro seguro, falei, queimou, tirei, não sei o que, o seguro falou assim, pode descartar a geladeira. Ele falou, sabe assim, ele falou, nem vou buscar. Você tira a foto, manda, seu seguro paga. Aí você não tem essa energia para brigar com ninguém. Sinistro. Então, vale muito a pena. E aí cai naquilo que a gente tava conversando, né? Às vezes o cara nem sabe que o seguro cobre. Pois é. Aí desses 9 ele ganhou. Aí fala, Haroldo, joga fora essa geladeira. Joga lá na casa do Jandrei. Mas não funciona. Dependendo então se queimou só o touch, né? Dá pra você fazer aquilo que você falou, põe uma torneirinha lá de uma chopeira. Só pra usar o termo. E no PJ tem uma cliente minha em Montesião, que aconteceu, porque ficava oscilando muito, né? E é a companhia aqui de São Paulo. Sim. E numa dessa ela tem um elevador dentro. E travou no meio, ou enroscou lá em engrenagem, estourou. Eu sei que assim, só o elevador aí ficou coisa de 30, 40 mil e queimou uma placa de uma máquina. Ou seja, no brincar, no frigir dos ovos aí, foi uns 50 mil, 60. Se não tem seguro. E eu vou te falar, o que é mais caro na nossa vida é o tempo. A máquina ficou parada, Não, e o tempo de você correndo atrás ou fazendo isso, fazendo aquilo. Hoje é uma coisa também que voltando só ao assunto da Petrobras. O bom da Petrobras é o seguinte, como não tem restrição de preço das coisas, então tudo é resolvido muito rápido e você tem uma liberdade de buscar solução sem essa restrição do valor. Sim. Porque, poxa, eu lembro uma vez, a gente estava fazendo um gasoduto, chegou lá o pessoal lá falando, poxa, não dá para... Porque aí eu tinha um gerente lá também, que ele era um argentino, né? Chamava Miguel Echeverria, né? Pô, cara bem grandão, assim, barba branca. E eu lembro que ele falava, Haroldo, olha o pessoal, porque eu era da engenharia, né? Falou, o pessoal não foi lá ainda fazer a verificação da linha tronco, onde ia passar. Daí a gente falou, é uma área alagada. Ali não dá para acessar. No Nordeste chega uma época, chove o inverno inteiro, lá você não consegue acessar. Aí eu falei, só se for de helicóptero. Ele falou, isso. Ele pegou o teu telefone e falou, Cláudia, manda vir helicóptero amanhã aqui. Quantas pessoas? 5, 6 pessoas. Isso, 8 horas. Tá bom. Problema novo agora pra vocês resolverem. Isso aí tá resolvido. O cara chegou no outro dia cedo, parou ali no canteiro, subiu o pessoal, foi, olhou, vai passar aqui ali, beleza. Problema novo. Esse não é problema mais. É isso aí. Cara, então assim, tendo recurso, né, você consegue ter, realmente, você consegue abrir a cabeça para você pensar em ideias. Né? Então isso é muito, muito legal. E se a gente trouxer para o nosso meio, que não é assim, o que eu vejo assim a gente nem se dá o direito de pensar muito, porque a gente fala, é caro. Né? Mas é isso. Então, uma coisa que eu vi, que eu trouxe muito foi, do jeito que eu saí de lá, eu passei um ano sabático aí, dei aula de educação financeira nativa, de sustentabilidade, fiz um monte de coisa sem ser remunerado, até quando
eu fiz um mestrado em energias renováveis, conhecia a energia solar, eu falei, não é possível que eu trabalhei 15 anos tirando petróleo do fundo do mar, fazendo plataforma para tirar petróleo do fundo do mar, para daí o petróleo se segrega ali, manda o óleo para o continente, vai para uma refinaria, craqueia, tira ali o diesel, o gás, a nafta, a querosene, a gasolina, manda para uma termoelétrica, queima, né, incinera, esquenta a água, vira vapor, o vapor passa numa turbina, né, com um dínamo, gera energia, leva 750 mil volts, anda 1.000 quilômetros para chegar na subestação da cidade, rebaixando para estar na tomada agora aqui. Nossa, aí você fala, eu viro um painel solar para luz, sai energia. Eu falei, não é possível. Aí foi onde eu embalei empreender nisso. Essa que é a pergunta, né? Quando que foi essa virada de chave que você deu? Assim, pois é, falou, não, é isso aí que eu vou, é esse alvo agora que eu tenho que virar a flecha. Eu pedi para sair da Petrobras exatamente por esse... Sabe aquele dia que você tá meio que introspectivo, assim? Eu falei, eu sou todo sustentável, eu gosto disso, não é uma coisa que eu faço para ganhar dinheiro, eu gosto. Na hora que você vê, eu tô produzindo petróleo, né? Você olha na refinaria, tem aqueles flare que fica aquela chama, pegando fogo ali. Então assim, fica visível essa fumaça, combustão, é tudo muito piche, é tudo muito preto, né? Gera muito carbono. Falei, cara, não é uma coisa que eu quero que meu filho veja eu fazendo, por mais que seja legal você trabalhar nisso. Sim. E aí, quando chegou aquela época do Lava Jato e tudo mais, né, que suspendeu muitas das obras, eu falei, é a hora. E aí eu fiz o mestrado, conheci energias renováveis, eu conheci a solar, eu falei, essa aí. E aí foi onde... Mas foi um desafio. Isso foi em 2015. 2015 foi você quando... Você falava energia solar, o pessoal achava que era aquele negócio para esquentar água para tomar banho, né? Não. Serpentina, né? Exatamente, era isso aí. Você falava assim, viu, um painel desse aqui, ele não quebra. Não, lógico que quebra. Meu vizinho tem um lá, choveu esse dia, quebrou. Não, o que ele tinha era um aquecedor solar. Aquecedor é uma caldeirinha, né? Um vidrinho de espelho em cima, um vidrinho embaixo e um tubinho com água dentro, troca de calor. O painel fotovoltaico é um vidro temperado. É lógico que não pode nem andar em cima dele, mas ele suporta, o vidro suporta passar de carro em cima. Ele não vai quebrar. Vai quebrar a célula, né? Mas nessa troca já era difícil, mas até hoje ainda tem uma misticidade que rola em cima ainda dessas placas solares, né? Tem pessoas que chegam primeiro que você fala, mas não compensa. Né? Então, assim, eu mesmo já falei para você, falei, olha, faça um cálculo certinho, tem muitos métodos de acesso, financiamento, é uma troca, cara. Você paga a mesma conta, né? Você tá muito evoluído. Por quê? Calma, ele ainda tá não vai falar o segredo do negócio. Ah, não. Ele vai fazer o pitch dele. Calma que já evoluiu, já passou até essa daí. E lá os painéis são policristalinos que fala? Monocristalino. Monocristalino? Hoje é. No começo era policristalino. No começo era poli. Hoje é mono e é bifacial, né? Gera dos dois lados aí. Mas uma coisa daquela época quando abri, realmente o desafio naquele momento era, e é o que eu acho que é o desafio de todo empreendedor, é assim, a sua ideia pode fazer o maior sentido para você. Mas não adianta fazer para você. Não. Ela tem que ser vendável. Né? Você tem que entender que ela vai gerar ganho, vai gerar valor para o outro. Né? A ponto dele querer, né, bancar, né, por isso, pagar por isso. Assumir esse risco. O Adilson da Pastora, a gente fala dele, é um grande amigo, ele foi se eu não falar, foi a primeira empresa que falou assim, Haroldo, eu vou investir com você. Cara, o Adilson já investiu quase R$2 milhões em energia solar. Então, se ele tem hoje 100% da operação dele feita, já faz 8 anos, ele já se pagou e ele assim, já fechou 7 sistemas na casa dele, dos irmãos ali para investimento, porque acreditou e ele fala, eu acreditei por você. Não foi pela energia, eu acreditei por você. Então, por isso que eu tenho um carinho muito grande, porque assim, ele é um cara visionário, que assume risco e eu acho que hoje empreender no Brasil é assumir risco. Porque se você for fazer tudo o que todo mundo faz, você é medíocre, você é igual a todo mundo. Então você precisa sim acreditar, né, fazer a sua reflexão, fazer conta, mas realmente pegar para fazer, mas e não ficar fazendo mais ou menos. Quem não assume risco não tem empresa, cara. Não tem, fica empregado, né? Não tem, cara. Funcionário público. Não, exatamente. Porque assim, até o próprio... Que não deve ser tão ruim assim. Mas até o próprio CLT... A pessoa que não assume risco, ela fica estagnada por muito tempo. Sim. Porque ela tem que se aventurar em algumas coisas, assumir responsabilidades que vão dar mais trabalho, que vão exigir mais, que vão exigir um preparo. Então, assim, por isso que tem essa diferença de remuneração. Não é à toa. A gente comentou a semana passada, a gente fez um piloto, né? Até o nosso boss, o nosso CEO,
Manda um salve. Um abraço pro nosso CEO, Rodrigo Mazer. Rodrigo. Tá lá. Low carb, dieta low Ele carb deve essa estar semana. nesse momento com sua sunga de coqueiro, sua bota e seu chapéu lá na praia. Põe foto aí, do Rafa. peixe. E o baldinho do peixe. Põe uma foto dele aí. Pô, perdi até o que eu tava falando. Não, você tava falando que teve semana passada o... Sunga de coqueiro. Da semana passada, sunga de coqueiro. Acabou de novo com o meu pensamento. A semana passada a gente estava conversando exatamente sobre isso. A alta direção, as cadeiras mais parrudas, elas são ocupadas por pessoas que resolvem mais problemas. Sim. E muita gente não consegue aderir, não consegue entender que nasceu para resolver problema o tempo inteiro. Por isso que tem. E assim, por que eu sou sócio de uma empresa? Porque em algum momento da minha vida, eu, na condição de funcionário, colaborador, eu resolvi mais BO que todo mundo. Mais BO, eu assumia, deixa comigo que eu resolvo. E resolvia. E se não der certo, assume a culpa também. Exatamente. Porque não adianta você assumir, na hora que der zebra, você jogar a culpa no... Exatamente, porque quando você não assume a culpa, o princípio de quem não assume culpa é porque tem medo de errar. Sim, com certeza. Já começa a conversa com a desculpa. Né? E aí, meu amigo, se tem uma coisa que eu não gosto é de errar. Mas então, é inevitável. Mas eu errava. É inevitável. Aliás, eu me enganei uma vez na minha vida, que foi um dia que eu achei que eu estava enganado. Os outros você tinha certeza. Começou. Mas faz parte. Corta, Rafa. O Haroldo. E aí, dando sequência aqui, vai ter piada mesmo, tá, Haroldo? Não, se não tiver, e ainda porque não tem o Campari aí, senão ia sair... Campari, mas na prosa, a gente marca a gente acabou não apresentando o nosso backstage de hoje, Rafael Pedroso, o nosso homem tecnológico e o nosso amigo host, Rafa. também host, nosso Kleber. Pessoal, eu queria deixar bem claro para vocês, porque às vezes a cobrança vem muito forte em cima da gente aqui. Sim. Nós, chamados de hosts em alguns ambientes, aqui nós somos chamados de meramente pessoas, nós somos os meros entrevistadores, nós não somos jornalistas, aliás, longe disso, nós somos empresários, nós somos empreendedores, nós somos pessoas que nós vivemos o dia nas empresas, nós vivemos tudo isso que a gente está conversando com vocês. Então ninguém está falando aqui coisas que não tem conhecimento, nós não vamos trazer pessoas para acabar com o conhecimento de vocês. Pelo contrário, nós vamos trazer pessoas aqui que a gente consiga fazer um bate-papo, né? Um bate-papo linear, para que as pessoas tenham acesso a essas informações que a gente vai trazer. Então, assim, a cobrança pode ser um pouquinho menor, porque nós não somos jornalistas, tá? Muito perdão para vocês, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor. Mas podem ter certeza. A gente toma risco, né? Então, o que é? Tomar um julgamento risco outro, aqui, se alguém quiser e manda no comentário, que na próxima a gente melhora ou continua também. Eu podia estar cada um em casa, tomando uma Heinekenzinha, sem exposição nenhuma, sem nenhum julgamento, né? Nós estamos aqui. Estamos aqui falando de negócio. O propósito é bom. Eu acho que tem que acreditar isso aí. Você acha que a minha esposa tá feliz comigo agora? Ele é moleque lá com ela só, depois do dia todo, tá? Vocês não sabem, tem um preço pra estar aqui, cara. Não, ainda eu falei aqui, eu vou abrir aqui, que eu ainda falei assim, pessoal, depois daqui, eu acho que a gente podia sair e dar um estica aí num barzinho e tudo mais. Pô, 3 caras casados aqui, então... o cara acha que eu sou um influencer aí, ó. Você não é influencer? Você é um mau influencer, mau influencer. Eu sou um mau influencer. Não, eu tô falando, pô, nada melhor do que, né, descontrair um pouquinho de pô. Tem jeito. Hoje é dia de feira, quinta-feira, né? Dá pra tomar um chopp lá no Godoy. Olha lá, o Haroldo, ele sabe de todas as baladas que estão acontecendo na região agora. Mais ou menos. O cara tá renovado, passou por... Tá mais renovado que a energia da placa solar dele, mais renovado que as energias renováveis. O cara aproveitou o embalo aí, agora fica tentando levar a gente pro mau caminho. Haroldo, na verdade sem nenhum tipo de... Eu não quero concorrer com suas esposas, não. Eu tenho certeza que em casa é muito mais gostoso. Com certeza. Mas falando em energia renovável, deixa eu perguntar uma coisa agora, uma curiosidade, não sei se você sabe, né? Mas é só pra... Haroldo sabe tudo. Não preciso, mas ele vai ter uma estimativa para dar. Por exemplo, cada sistema fotovoltaico que a gente coloca lá assim, ó, você deixou de derrubar tantas árvores, tanto isso, aquilo. Vamos imaginar assim, de uma forma bem Isso é bem sucinta, poético, né, Haroldo? De uma forma bem sucinta. Vamos supor, a Solution, né, que é a sua empresa, fez N projetos já. Sim. Daria uma floresta mais ou menos nisso daí, né? Então, na verdade, assim, ó. Hoje, quando você... Eu vou contar um pouco didático, mas você vai entender, eu vou tentar ser rápido. Pra galera entender, porque tem isso, entendeu? A energia é limpa, tem todo esse lance sustentável que tá por trás disso, né? Isso que eu acho que é legal também
explanar um pouquinho, né? Então, na verdade, tudo é carbono, né? Quando a gente fala, nós somos feitos de carbono, uma árvore é feita de carbono, tudo tem carbono. Quando uma árvore nasce, por exemplo, você planta ali uma semente. O que faz uma semente do tamanho de um grão de feijão virar uma árvore aí de 30 metros de altura? Carbono. Ela tem um processo que ela vai absorvendo o carbono do ar, na verdade, o CO2, né? Ela absorve, ela segura o carbono e libera o O2. Por isso que fala que é um pulmão aí do mundo, filtro, a floresta, tudo mais. Só que na hora que ela morre, ela tomba, ela apodrece. Sim. O que é apodrecer, né? A reação de apodrecer. Pega o oxigênio do ar, junto o carbono dela e vira CO2. Sim. Então, uma árvore, assim como o álcool, né? A cana-de-açúcar, é renovável. Por quê? Porque ela consome gás carbônico e depois solta o gás carbônico. Então, ela se renova. O petróleo não é assim. O petróleo é carbono que estava dentro de uma rocha, sob uma pressão, temperatura, durante um tempo, e aquilo ali virou um produto, e a gente furou lá, tirou e jogou na atmosfera. Então, por isso que é considerado uma energia não renovável, né? Um combustível não renovável. Então, assim, ó, quando a gente hoje tem a matriz elétrica brasileira, a gente hoje tem várias fontes que geram energia. Sim. Você tem a hidrelétrica, a eólica, solar, biomassa, ondomotriz, maremotriz, nuclear, tem um monte, e tem a termoelétrica. Sim. Se a gente olhar até pouco tempo atrás, em torno de 60% de toda a matriz elétrica brasileira, porque eu falo elétrica e não energética. Se eu falar energética, entra também combustível, entra um monte de coisa. Falando só da parte de eletricidade. Então, assim, de 50% a 60% vinha de hidrelétrica, em torno de 20%, 25% vinha de térmica e 10% vinha do resto. Então, você falava assim, ó, quando eu hoje desligo a energia, desligo um ar-condicionado, o que para de produzir energia? A térmica. Porque a térmica custa 10 vezes mais caro do que você hoje usar uma hidrelétrica que só passa água pela turbina. Então, quando a gente monta um sistema fotovoltaico e você liga, você, assim, consequentemente, deixa de usar energia de uma termoelétrica. Então, a térmica que está queimando um combustível que veio do petróleo para produzir, você está sendo corresponsável por esse gás carbônico que está jogando na atmosfera. Quanto que é isso? Para cada 1 kWh que você deixa de consumir dela, você é corresponsável por 153 gramas de gás carbônico. Então, você fala assim, quanto que a Solution hoje é corresponsável por isso? A cada minuto que está funcionando, esse número está aumentando. Então, a gente tem 1.500 projetos instalados e funcionando. Tem projetos... 1.500. Tem projetos que tem, como a gente montou aqui da NB, como tem várias usinas grandes. Projetos residenciais e residencial, comércio, indústria, agro, usinas para investimento, né? Usinas de solo, nessas fazendas solares. Então, hoje a gente tem, sei lá, em torno de 100 mil painéis hoje instalados funcionando. Então, imagine a cada minuto quanto que quilowatt-hora está gerando. Né? Então, é um volume que a gente não tem como acompanhar instantaneamente tamanho volume de mas é legal fazer esse parêntese, porque tem algo aí sustentável, né, mais voltado para o social, além do seu negócio, propriamente dito. Né? Então, assim, isso é interessante. Né? Vai virar uma moeda daqui a muito pouco tempo, que é o crédito de carbono. Sim. Porque hoje você fala assim, uma empresa paga um determinado imposto, você pega, por exemplo, a Champion, né? Já tem o crédito de carbono, já existe. Mas não está legalizado aqui, né? Isso ainda não é válido no mercado formal. Mais ou menos. Porque assim, ó, você pega, por exemplo, a International Paper, que hoje é a Silvamo lá. Ela tem a captação de água ajusante em relação a onde ela pega. Sim. Então, ela pega a água antes, limpa, e joga ela suja lá na frente. Então, ela paga para o IBAMA, para a CETESB e tudo mais, um valor, que é um imposto, baseado do enquanto ela sujou a água que ela pegou. Sim. Então, tanto que hoje novas empresas têm que fazer o contrário. Você tem que pegar a água sempre depois da onde você está jogando. Sim. Inverter, para você pegar de volta a água que você jogou ali. Então, esse imposto, por exemplo, que ela paga, se ela fizer ações sustentáveis, ações que gerem crédito de carbono, ou seja, ela deixa de poluir, rebate tributário. Você compensa aqui. Então, é como se fosse Mas ela paga um imposto? Hoje ela paga um imposto de acordo com o que ela polui. E, teoricamente, se ela está pagando imposto, quem está recebendo imposto deveria fazer alguma coisa para restituir isso, né? Mas aí é que nem a gente pagar imposto e o governo usar o nosso dinheiro de forma certa. Aí já entrar em outro podcast. Mas nessa condição hoje as pessoas pagam imposto hoje, ou esse encargo, de acordo com o que ele polui.
seja sólido, líquido ou gasoso. Se você, em contrapartida, faz outras ações que mitigam, ou seja, reduzem esse impacto ambiental, é como se você fizesse uma compensação. Igual a compensação de ICMS. Sim. Você compra um produto que você pagou ICMS, você vendeu outro que você recebeu do AV, você consegue compensar. Você faz um débito e crédito. Aí. Isso, por isso que eu acredito, né, que vai ser essa moeda, que você vende para uma indústria. A indústria tem hoje uma quantia de imposto. Você tem o crédito, você vende lá. Vai virar uma moeda paralela, né? Paralela não, acho que vai ser... Isso é um spoiler? Tomara que... Eu acredito que vai acontecer. Saiu direto de Brasília. Haroldo, mas voltando lá, quando você falou pro seu pai, agora eu vou virar empresário. Foi assim? Então, na verdade, eu vou voltar para Itapira. Pô, eu quero viver aqui também. Sim. Né? Eu acho que eu já consegui construir enfim... Uma família, né, uma condição que me dê essa possibilidade. Sim. E isso que eu acho que é qualidade de vida. Você poder fazer as coisas sem a obrigação, sem aquele desespero, né? Porque você tem que pagar a conta no final do mês. Então, teve esse fôlego, até tudo mais. Então, eu vim e tirei esse 1 ano sabático aí. Sim. Foi quando daí eu falei, poxa, eu vou começar esse negócio, trabalhar energia. Daí eu lembro que meu pai falou assim, Haroldo do céu, rapaz, isso aí, cara, não sei o quê, você vai começar a mexer, é super difícil, dá um monte de coisa errada, não sei o quê. Eu falei, viu, você acredita em mim, não? Porque eu não tô falando da boca para fora, eu estudei para isso. Eu fiz o MBA, que é gestão de negócios, eu fiz o mestrado, que é uma parte que fala de energia, então, tanto tecnicamente quanto a nível de gestão, cara, eu sei, é um custo fixo, baixo, uma condição que é o que eu mais acredito, que é o ganha-ganha-ganha. Ganha quem compra, porque economiza energia. Ganha quem vende, porque abastece toda a sua cadeia. Sim. Paga fornecedor, paga funcionário, paga imposto, tudo mais. Ganha a natureza, porque vai deixar de gerar gás carbônico. Ganha o governo, porque você recolhe imposto, todo mundo registrado. Cara, ganha a sociedade. Sim. Então, isso não tem como dar errado. Né? O que eu tenho que fazer é fazer a balança, né? Custo, receita, fazer um investimento adequado, né? E tudo mais. E uma coisa que eu acho que foi, aí sim, eu acho que foi um risco, mas que a Petrobras trouxe para mim. Primeiro semestre, eu falei, eu vou certificar ISO 9001. Entendi. Aí você fala assim, poxa, para quê? Isso agrega algum valor no seu sistema? Absolutamente nada. Eu não ponho R$1 a mais por causa da ISO 9000. Mas a ISO 9000 tira da pessoa e vira um processo. Sim. Qualquer pessoa que sente ali vai fazer, porque está tudo escrito. Está tudo um procedimento, tem um treinamento. Teve uma auditoria independente que deu o aval, né? Tem a BVQI que veio. Eu costumo falar que a ISO 9000 não quer dizer que você vai fazer um produto com extrema qualidade. Quer dizer que você vai falar, se você fizer uma porcaria, quer dizer que você vai fazer aquela porcaria do mesmo jeito sempre. E aí a gente tirou a ISO 9000, eu lembro que foi, poxa, muito bacana. E nisso, muita gente entrou e saiu da empresa e ela nunca perdeu esse padrão. Por quê? Porque tinha um processo desenhado. Também rastreabilidade e tudo mais. Depois a gente falou, não, mas lá também tinha a ISO 14001, que fala sobre responsabilidade socioambiental. Sim. Eu falei, tem tudo a ver com o que a gente fez aqui. Vamos tirar. Tem que ter. Tiramos no ano seguinte, 2018, a ISO 14001. Poxa, tudo, segregar. Cada painel que quebrasse tem que separar o vidro do alumínio, do material pesado, não sei o quê, para mandar. Então, lá no escritório não tem nada de descartável, tudo é iluminação ambiente, ar-condicionado inverter. Então, a gente investiu nisso. E, por último, a gente tirou a ISO 45001, que é saúde e segurança ocupacional, que eu acho que é mais difícil do que as duas primeiras juntas. Né? E a gente está no 5º ano já seguido de certificação. Então, isso eu acho que... A Solution tem essas 3 certificações? As 3 certificações. Caramba. Que é a única, eu acredito que da raridade, hein? Então, mas é um aqui valor. Aqui Itapira deve ter, sei lá, algumas grandes empresas devem ter aqui, né? Então, cada segmento, porque às vezes você tem a ISO no produto específico, mas não tem o serviço, né? Porque cada um exige muita coisa. Né? Cada ar-condicionado tem que ter um laudo falando quanto que ele emite gás, quanto que cada carro solta ali no combustível. O Veja que usa lá, né, falando marca aqui, tem que ter etiquetado. Né? Tem que controle, ter... Quando você aplica ISO assim, em sistema de serviço, produtivo e tal, é tudo com etiquetinha. Por isso que eu falo, nós temos 1.500 sistemas completamente funcionando. Não tem um sistema parado. Se parar, é por alguma coisa, ela tem que trocar o disjuntor, ou é por uma questão que a concessionária ainda não liberou. E existe um processo para correção. Um processo para correção.
E qual que é a participação tecnológica disso, né? Tem tecnologia para controlar isso, para você mesmo acompanhar a mudança dos equipamentos, né? Você tem que acompanhar, tem um aparato de coisas aí que você tem que trazer junto na bagagem e se manter atualizando, né? Vamos dizer assim. Querer ir contra a tecnologia eu acho que é o maior erro de todo mundo, né? Você fala assim, nossa, é muito caro um computador, é muito caro um servidor, é muito caro um serviço, né? Para poder fazer a correta gestão das informações, a proteção. Mas quanto custa não ter, né? Exatamente. Essa é a pergunta que ninguém responde. No início quando eu mudei para um prédio novo aqui em Itapira, logo no início a gente teve um roubo. E levaram todas as máquinas ali. Se a gente não tivesse um backup, você imagine como que ia ficar a informação. Você perde tudo. Além da condição da informação em si, você tem a segurança das informações, porque são clientes que confiaram, né? Verdade. Entregaram ali seus comprovantes, você tem documentos, né? Então, isso tem que estar guardado. E eu acho que a inteligência... O segredo hoje de uma empresa hoje não é mais equipamento, são os dados. Fala, não fica sem chão? A hora que você chega e você pensa, tô começando do zero. Pois é. Imagine quanto tempo, sem energia, nada. Pensa, dinheiro. Andrei. Quem que faz o sistema de segurança para você lá? TI? Então, é uma empresa, eu não sei, eu posso falar? Pode, ué. Ela chama Yeti. Jabá! Marca o nome, gente. Foi combinado, viu? Marca o nome. Major Davi Pereira 232. Só faz 4 anos, então ainda não deu para sentir se é uma boa empresa aí ou não. Sabe? Você ainda tá naquela versão trial. Aquela versão que não paga, né? Fui levantando a bola. Tô tentando ver se eu consigo fazer isso lá. Fui levantando a bola. Não, e eu tive durante muitos anos um profissional interno para fazer esse trabalho. Né? E aí você fala assim, pô, mas a pessoa ganha R$2.000, R$2.500. Ele ganha. Mas quanto ele custa para você 5 mil. Né? Ainda tem o risco, porque se ele for embora, tudo que está, né, de informação com ele. Então, assim, hoje eu vejo que é um absurdo você não ter esse trabalho, principalmente com uma empresa, volto a dizer, desde o começo. Né? Da mesma forma que a gente tem que ter a fonte da informação e tudo mais, você tem que ter uma empresa sólida, que você sabe que não está brincando com a tua informação. Né? Não não abriu ali para ver o que dá, depois no ano que vem fecha, né? Isso é muito sério, na verdade. Eu vou contar um caso rapidão aqui que eu me lembrei, falando em tecnologia de informação. Causos de Jandrei. Não, essa vocês vão dar risada. Eu resolvi empreender uma vez e eu comprei um grupo de trocas chamado Trocas Itapira. Eu falei, eu vou monetizar com o Trocas Itapira, porque não tinha outro, só tinha um Trocas Itapira. Eu descobri quem era o cara. E foi lá e comprou a conta dele. Eu fui lá e conversei com o cara e comprei. Acho que paguei R$2.000 na época. Comprei o Trocas Itapira. Quem monetizou foi o cara, né? Aí eu falei assim, eu vou gourmetizar esse negócio. Então, tipo assim, todo mundo que divulgava alguma coisa para fins comerciais, eu ia lá e bania. Falei assim, agora tem esse aqui de plano se você quiser divulgar. E dentro desse escopo, eu ainda passava todo o mockup pro cara poder fazer os anúncios dele lá. O Cleber tá dando risada ali. Não, tem que dar. Aí, cara, assim, tinha amigos que não sabiam que era eu. Nossa. Então, às vezes, eu negociava com amigos. Nós fizemos 2 perfis lá. Tomara que eles estejam assistindo hoje. Tomara que não. Nós criamos 2 perfis, né? Aí eu chamei um amigo meu que não dava conta de responder, chamei um amigo para ser sócio. Aí comprou metade. Nossa aí era o carinha e ele era a mulherzinha lá que respondia. É lógico, né? Eu cheguei primeiro na empresa, então eu queria ser o hominho. Nossa senhora. Aí, cara, deu um pau no meu computador e ninguém sabia de nada, cara. Deu um pau no meu computador. Eu vou levar num cara que mexia em computador. O cara que mexe em computador, né? Que tá não era Yeti, viu, gente? Não era Yeti. Era um cara que mexia em computador mesmo. Literalmente. Entreguei meu notebook para ele conseguiu ressuscitar, falou que tinha que trocar não sei o quê, acho que a placa. Tudo. E conseguiu, né, recuperar os meus dados. Uma semana depois, eu tinha na minha área de trabalho uma pasta chamada Trocas Itapira. Lá tinha todas as artes, todo o controle financeiro, tinha tudo ali dentro daquela pasta. Foi a única que perdeu. Não, ela estava lá. Só que uma semana depois, esse cara que fez a manutenção do meu computador, ele perguntou para mim assim, ô Jandrei, tudo bem? Viu, eu tô querendo divulgar no Trocas Itapira, você sabe quem é o dono? Cara, como é que o cara me pergunta depois de ter arrumado o meu computador, cara? Ninguém sabia, nem minha esposa sabia, que eu ficava brigando com o pessoal lá que ficava divulgando. Agora informação quente aqui. Olha só, cara, então esse cara, ele brincou com as minhas informações.
Ele brincou com a minha tecnologia, com meus dados mais sensíveis, vamos dizer assim. É que era um negócio, cara. Então, por exemplo, hoje eu tenho lá, né, no Mac, faço armazenamento em nuvem e tal, eu tenho controle de 3 empresas. Você imagina, eu tenho dados totalmente sensíveis lá, que se o cara pegar alguma informação ali, ele vale pode... muito mais do que o computador. Vai, cara, vai. Eu tava em Manaus, lá falei pros meninos semana passada, tava em Manaus, o taxista deixou nós deixamos a bolsa dentro do táxi, e o taxista parou numa área que era só de idosos, e ele não deixou o cartão. Guincharam o carro do cara com as nossas mochilas lá. Foi meu pai. Eu sei que eu tenho um Mac, eu sei que deve estar em nuvem, mas eu nunca precisei pegar na nuvem, né? Deixa eu ver se tá na nuvem mesmo. Cara, você quase morre do coração. Celular, essas coisas. Cara, parece que não, né? Não. Mas aí, só fazendo um adendo aí, quanto à segurança da tecnologia, eu acho que hoje aqui em Itapira, acho que não tem uma empresa maior que essa. Tem? Não, acho que não deve ter concorrente, talvez na região, uma das maiores. Aqui da região. Na região não tem. É a estrutura, né? Hoje a estrutura. A gente tem 30 praticamente colaboradores. Você tem uma lojinha de informática, 1, 2 pessoas, mas o que a gente faz... Que é o cara que arruma computador. Exatamente. Entendi. No B2B, a gestão que a gente faz e tal, né? Tudo e é muito rápido. É muito rápido. Se abrir um chamado, é praticamente a velocidade se você tivesse a pessoa lá. Isso que é interessante. Isso é legal. Eu sempre fui muito assim... Nesse sentido, eu sempre gostei de ter as pessoas próximas, assim. Todo o meu time era CLT, todo mundo ali no mesmo prédio. Eu cheguei a ter 50 colaboradores na sala. Então, por quê? Porque eu queria tudo... Quando entrou esse papo de colocar o pessoal trabalhar remoto, eu fui contra, sabe? Eu falei, não, mas como assim? A pessoa vai estar em casa, mas com filho, com esposa, chegando correio. Eu falei, esse cara não vai conseguir se concentrar, sabe? Eu também. Tinha uma certa resistência no começo. Existe, né, resistência. Com a terceirização, principalmente, existe ainda muita resistência. Então, a pessoa é um passo, eu falo que a gente planta sementes, né? A gente vai chegando, conversa, até a pessoa ter essa confiança. Porque eu não vou estar lá muitas vezes, né? Mas ele chamou, eu vou em Mojimirim, eu vou em Mogi Guaçu, o cara falou, nossa, você tá lá em Itapira, cara, 15 minutos eu tô no centro de Mojimirim. Você sabe que falando de tecnologia, também a gente fala também do jurídico, né? Até 1 ano e meio atrás, nós não tínhamos um setor jurídico trabalhando para as empresas. Imprescindível. Pois é, cara. Aí nós começamos a entender como é que funciona o fluxo e a gente fala assim, cara, graças a Deus que nunca deu um problema. Que se der também, limpa tudo. Cara, é assim, a gente não tinha as informações de como se portar em determinados assuntos, né? Fazer o que deveria ser feito de uma forma legal. Sim. A gente fazia da forma que a gente achava que era certo. Mas o certo às vezes não é legal. Não. Né? Não é a linguagem que deveria ser, enfim. Você tem uma revisão ali. E aí, cara, a gente falou isso ontem, inclusive nós tivemos uma reunião lá no jurídico. Falei, cara, a gente já está vencendo o nosso contrato. Eu fico imaginando a gente sem jurídico, porque, por exemplo, um contrato. Pô, eu não quero saber de ler contrato, eu não vou mais... Eu já li muito edital na minha vida, li 8666, eu decorava aquilo lá. Eu não quero mais saber... Ô, jurídico, vê para mim se está tudo certo os pontos, vê se tem algum ponto sensível que eu tenho que tomar um pouco de cuidado aqui. Ele vai analisar, ele vai falar assim, se atente a isso aqui e tal, conversa. Porque 90% é meio que o básico de todo contrato, né? É os 10% que está ali o ponto da sua responsabilidade de multa e tudo mais. Então tem coisas, Haroldo, que assim, numa corporação, nós fazemos, por exemplo, transporte do Brasil inteiro, mas nós não temos uma transportadora. E aí, às vezes, o empresário fala assim, eu quero ter isso, eu quero ter um caminhão. Aí o cara não pensa. Ele vai ter que ter a manutenção do caminhão. O motorista que vai viajar 24 horas. Seguro. Se ele ultrapassou a velocidade no tacógrafo ou não, se ele tomou multa, seguro. Ele vai dormir no hotel, ele vai comer. Jornada. Enfim, um monte de coisas que você fala assim, cara, eu tenho uma parceria grande com a TIB. A TIB faz o transporte pra gente já faz muitos anos. Cliente nosso. Abraço aí, meu amigo Camilo e Silvio. Então, assim, eu prefiro pagar, eu pagaria sei lá quantos caminhões, mas eu não quero, deixa para eles que entendem disso, eu não quero. Né? Vale a pena você pagar para não fazer. Não, cada um tem a sua expertise. Se a gente quiser fazer tudo, a gente vai diluir tanto a nossa energia que você não vai ser especialista em nada. E tem gente que vai faz ser um tudo, clínico né? geral. Mas porque tem um momento, né? Quando você vai criar um negócio, faz tudo. Você tem que fazer, você tem que ser o marketing, você tem que ter o cara da TI, você tem que ser o que vende, você tem que ter o cara Aí vai naquilo que a gente estava conversando, o cara faz tudo. Aí fala assim, quem cresce a sua empresa? Exatamente. Só que aí tem um momento que você tem que vir desgarrando dessas pontas. Sim, até pra você crescer, né? Exatamente, porque você não consegue evoluir. Então, assim, desde 2011, 12, na faculdade, o pessoal já falava, concentre-se no que é o seu negócio. O resto, tem quem sabe fazer bem? Tem. Terceiriza. Ponto. Você vai pagar eles...
você vai ter espaço e rentabilidade para crescer muito mais. Então tem que desapegar. Você só precisa saber que tipo de custo que você vai jogar. A entrega sua é melhor, porque você foca naquilo. Você está olhando constantemente para aquilo e melhorando uma coisa que você criou. Uma coisa que é interessante assim, né? Quando você vai fazer uma empresa, isso eu lembro que a gente aprende até na MBA, enfim, em consultoria, que toda empresa ela tem 3 pilares, né? Então você tem o pilar administrativo e financeiro, você tem o pilar marketing e vendas e você tem o pilar que é produto, né? Pode ser no meu técnico, porque é de engenharia, tem outros que é, né? Cada um tem a sua área. Então, muitas vezes a gente senta nessas 3 cadeiras, né? Você fica interinamente fazendo as 3 funções. Sim. Só que chega um momento que você tem que ver em qual que você... Por isso que até as empresas normalmente têm 3 sócios, né? Um administrativo e financeiro, que cuida das contas e tudo mais. Um comercial, que é o cara que ele não sabe sentar ali, o negócio dele é falar, né? Né, André? Vender. Fala, coceirinha, tem coceirinha? Fala. E você tem a pessoa que é técnica, a pessoa que domina aquele produto. Fala, Haroldo. Né? Fala, fica se metendo no comercial. No comercial, é isso aí. E outra coisa interessante é assim, né? Você tem aquela pirâmide que fala o estratégico, o tático e o operacional. Meu, estratégico é aonde você vai e quando você vai. O tático é simplesmente como eu vou e o operacional, mas simplesmente eu vou. Então você fala assim, ó, o dono da empresa, quando ele começa a estar no operacional, ele gasta energia fazendo coisas em vez de estar pensando para onde vai. Aí ele está correndo, que nem está com o carro lá, primeira, segunda, terceira, em quinta, 200 por hora, mas está indo para onde? Eu não sei, meu, falar que é para lá. Mas está indo. Então, ou seja, eu acho que tem que deixar claro realmente esses papéis e ninguém pode assumir o lugar do outro. Não. Porque senão você desce no seu papel tático operacional e a tua empresa tende a ter um resultado negativo lá na frente, porque ninguém faz conta. Não. Até, rapaz, entra no balaião ali, né? Esse negócio de conta, a gente estava até comentando sobre isso. Hoje você vê, por exemplo, muito comércio abrindo e tudo mais e fechando. Sim. Aí você fala assim, gente... O Brasil é um dos países que mais abre e que mais fecha empresas. Pois é. Por isso emocionados, né? Muita emoção. Emoção. E assim, ó, você fala, não é possível que não fez essa conta, que é básica. Você fala, quanto custa um aluguel? Meu, você vai ver um aluguel comercial, é 10 pau. Aí fixo. Você fala, vou colocar 4 colaboradores vendendo, lá. Não cara, 4 colaboradores já é mais 15 pau. Aí você tem mais energia, água, seguro, tal. Sem contar o investimento que você pôs lá dentro. Né, de maquinário e tudo mais. Então você fala 30 mil reais por mês é fixo. Gente, se você falar que tem 20 dias úteis no mês, você tem 1.500 reais por dia que você tem que ter só para pagar custo fixo, sem falar do coisa. Então vamos pensar que você tem um produto, você tem 100% de margem, que é quase impossível, mas vamos pensar, você tem que vender 3 mil por dia para sobrar 1.500 e pagar conta, você não ganhar absolutamente nada. Exato, 0 a 0. Aí a pessoa fala assim, eu vou abrir uma loja de açaí. Quanto custa um açaí? 10 reais. Cara, para ele vender 3 mil, você vender 3 mil por dia, cara, são 300 açaí. Isso para pagar a conta. Aí ele fala, não, mas uma vez veio 500. Isso, um domingo de verão, lotado. E a segunda-feira de inverno? E quando chegar o... Mas não é, sabe o que cara, aí pau. É que abriu o primeiro, tudo. O cara foi lá, fez sucesso. Aí ele passou lá na frente... No domingo, à tarde, aquele calorzão. Meu, isso cara, aqui bomba. Esse cara tá arrebentando de ganhar dinheiro. Vou fazer também. Vou fazer também. E ainda começa já devendo, primeiro, né? Agora pegando dinheiro emprestado. Nem dinheiro tinha pra abrir. O dia primeiro sempre é negativo. Porque você já começa devendo, você já pagamento, isso aqui. Então, todo começo de mês você começa negativo. Aí você vai revertendo, né? Negativo fica o nome do pai dele depois, né? Que deu ali no imóvel. E isso é até ruim, é triste se for ver, porque às vezes a pessoa que tá na informalidade, às vezes, com o próprio açaí, com a barraquinha de cachorro-quente, às vezes ele tá bem informal, com aquele giro, aquele volume. De repente ele fala, não, vou agora alugar um negócio lá no centro. É onde o cara se lasca. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa, não é só... eu acho que o que diferencia esse tipo de empresário, eu acho que é a tomada de decisão que ele toma a partir de determinados momentos. É o timing. Exemplo, a gente bateu um papo aquele dia lá, fomos tomar um café, estendendo pro almoço. Foi 4 horas. 3-4 horas conversando, cara. E assim, é um aprendizado, né? É uma troca. É muito enriquecedor pra gente. Sim. Que tá na batalha. Eu quero saber o que você fez, que é legal, o que você aplicou, como que você faz. Ele vai contar o segredo ainda hoje. Ele vai contar, tenho certeza. Salário, todas essas coisas. E naquela semana, Haroldo... Empresário não tem salário. Né? E naquela semana, eu conversei com 4 empresários. Ao ponto assim, podemos tomar um café? Putz, você foi o terceiro, se eu não me engano. Conversei com mais 2, 3. Cara, e as dores são similares. Né? É processo,
Pessoas. Eu falo assim, pessoas, processos e tecnologia. São as 3 coisas que você usa da melhor forma para poder impulsionar. Sim. Se você fizer um negócio muito bem feito, você impulsiona o seu negócio. É lógico que aí você entra nos pilares do marketing, análise, adaptação, ativação, avaliação, né, Kleber? Que aí a gente domina. Então, assim... O jabá. Aí a gente sabe um pouquinho. Mas essa troca que o pessoal busca muito. E eu dou liberdade, o pessoal conversa com um, conversa com o outro. Eu também ligo e falo, podendo tomar um café? Estou com umas dúvidas aqui. O Ricardo, que Deus o tenha, o saudoso Ricardo Zeferino. Ricardo é um cara que eu aprendi muito em festinha de aniversário, a gente se encontrava, me ensinou muito. Sim. Olha só. Então, essa troca, inclusive isso que nós estamos fazendo aqui para vocês, é de graça. De grátis. É sem nada em troca. É isso aí. E olha, não tem um ano que uma empresa, né, ou a receita é igual da outra. Não tem. Você estava me perguntando, em 2015, o meu desafio era vencer a dúvida. Não, mas isso funciona como? Mas é aquecedor, mas não sei o quê. Então, ficava 70%, 80% do tempo explicando a diferença entre as coisas, para depois entrar na questão, viu? Mas, isso é então, entendido? Então, vai instalar, vai te gerar economia, você vai se pagar em tanto tempo. Então, era uma coisa. Virou o ano, isso aí parece que já meio que as pessoas viram, né? Na quebrou o gelo, né? Quebrou você já começou a ter acesso à realidade. Você saiu da estimativa que você estava lá atrás fazendo... Porque, assim, uma coisa é certa, né? Que não colocou. Quando você estava ainda na Petrobras, você já estava fazendo contas na sua cabeça dessas coisas. Talvez não com a solution em si, já imaginando, mas já estava fazendo o mestrado. Você já era PJ e você já estava fazendo um projeto ali atrás, uma carcaça já estava feita. Na verdade, rapaz, eu fiz uma coisa no meio que eu também não falei aqui. Eu comecei a construir casa para vender. Eu ia te perguntar, eu ia te lembrar disso. Eu peguei Atibaia, que foi um negócio que eu falei, cara, Atibaia está num lugar, é o segundo melhor clima do mundo, aí fala a nível de qualidade de vida e tudo mais. Tudo pesquisado. Tem isso, rapaz? Não, era no cara, no vai MBA. na última linha, no MBA, cara, eu lembro como se fosse hoje. Tinha um professor lá que ele deu... A na escola? Não. Ele já arrancava os cabelos. Eu era alto, eu sentava cara. No fundo, então não tinha essa. Mas assim, eu lembro que tinha um professor que ele chegou lá e se apresentou no MBA. Falou assim, MBA de Gestão de Negócios Imobiliários da Construção Civil, era o nome do curso. E eu lembro que chegou um professor e falou assim, viabilidade de empreendimentos imobiliários, era a matéria dele. Ele se apresentou, eu sou químico, faço explosivos para prospecção de petróleo da Petrobras e não sei o quê. Cara, começou a falar assim... E faço caso. Não, viabilidade de empreendimentos imobiliários, o cara é químico, tem uma fábrica de explosivo, o que tem a ver, né, cara? Ele falou, pois é. O segredo não é a casa. O segredo é você avaliar o terreno. Você fazer uma casa no bairro mais pobre de Itapira, você vai gastar, por exemplo, R$100 mil. E você vai vender ela por 120 mil. Se você fizer essa mesma casa na Paulista, ela vai custar 100 mil do mesmo jeito, o terreno vai custar 1 milhão, e você vende ela por 3 milhões. Então, o segredo não é a casa. O material de construção é meio que quase tabelado. E se for caro lá, você leva daqui. Pois é, tem essa. Né? E nessa condição, e ele foi Pedrinho Marchiorito. Eu falei assim, né, a gente ficava lá, em vez de almoçar com o pessoal lá da bagunça, no Giovanetti, eu falei, você não topa almoçar comigo hoje aqui? Porque era o dia inteiro, né? A gente pegava das 8 da manhã às 5 da tarde. Bora, eu almoçava na própria faculdade ali, né? No restaurante IBE lá, né? IBE. Aí almoçamos lá e eu fui falando com ele, porque eu tava interessado em fazer um negócio desse, porque surgiu umas oportunidades de comprar uns terrenos para mim aqui em Atibaia. Sim. O rapaz trabalhava comigo, terreno parceladinho, cara, assim. Daí ele falou assim, Atibaia você tem que ver, primeiro, qual que é o capital das pessoas que moram lá, quem que mora lá, qual o tamanho certo. IDH, e ver qual que é o valor de venda do imóvel. Né? Um bairro que não seja isso. Cara, eu fiz o meu TCC desse negócio aí do curso. 2 em 1 já. Cara, eu falei, eu vou comprar esses negócios. Comprei 2 terreninhos, parcelado. Falei assim, eu preciso agora construir uma casa. Tomou risco. Quanto custa? Olha, essa é uma jogada, hein, que eu vou explicar aqui. Que isso foi um negócio muito... me interessa. Negócio de jogada, Foi daí, na verdade, onde eu ganhei dinheiro não foi na Petrobras, foi nesse negócio aí. Não foi nem na Solution. Não, foi lá. Porque olha só o que era. Você fala assim, cada terreninho desse custa R$40 mil, por exemplo. Né? Nunca na vida. Uma casa, mas lá em 2000 e tantos, né? Aí assim, mas eu lembro dos números que eu fazia tudo a conta lá assim, Falei, 40 mil o terreno. Eu tinha pago 10 conto de entrada e assumi as parcelinhas de R$150 ali desse terreninho, né? Aí eu falei assim, eu preciso de 80 mil, né? Para fazer a casa. É 40 mil o terreno, 80 mil a casa, o valor 120, a gente vende por 200, paga a comissão da imobiliária, sobra 180. Né? Desse 180 dando... Importante. Imobiliária e imposto daquela operação. Sobrava 50% de margem
naquela situação. Falei, poxa, 50% é um bom recurso, só que tem risco. Tem. Eu vou pegar dinheiro do banco, pagando, né? Acreditando nisso. Eu tenho que dividir. Consórcio. Não, tem que dividir risco. Chamei 2 amigos, igual a gente tava conversando, falei, olha, tem uma ideia aqui para compartilhar. Vamos rachar? Falei disso, falei, olha, eu construo a casa. Eu sou engenheiro, eu assino pela conta. Fala isso hoje com a Dilson. Um custo a menos. Eu falei, não, tava na casa, era a minha participação no custo ali da casa. Eu falei, faço o projeto, faço toda a parte da prefeitura, eu arrumo o empreiteiro, a gente constrói, vocês entram, né, cada um, por exemplo, 120 mil, não é? Eu entrei com 40, você entra com 40, você 40. A gente faz a casa vendendo, cada um sai com 60, feliz da vida. Até que não era ruim investir em Haroldo, não. Tinha tudo para o negócio andar. E olha pra você ver, eu fiz a primeira casinha, eles deram a grana, eu fiz a casinha, vendi, cara, 3 meses. Tudo dentro do planejado? Tudo dentro do planejado. Tá brincando. Porque a primeira, né, você tá ali envolvido e tal, ia na de ciclo, eu lembro que eu comprava tudo ali e tal. Filho. Aí o que aconteceu? Aí os caras, dei 60 mil para cada um, eu peguei 60, quitei o terreno, que até então não tinha nem, né, quitado, dei a coisa para poder vender a casa, né, dei lá os outros 30 mil, fiquei com 30 mil no bolso, até então não tinha nada. 30 mil no bolso. Aí eu falei, os caras, vamos fazer outra? Vamos fazer. Aí eu falei, só Você que ainda agora... tava na Petrobras? Tava. Ah, tava lá. Tava lá. Aí, só que era eu ficava em Guarulhos ali, então era bem pertinho de Atibaia. Aí eu fui fazer a segunda casinha, falei, bom, beleza, mais 40 mil da casa aqui, mais 40 cada um, vamos fazer. Fizemos, deu certo de novo. 60 mil para cada um, peguei mais 30 desse. Como eu tinha 30 desse e tinha o terreno, falei, pô, agora eu faço sozinho. Não lá. Tá vendo, né? Cara, eu espero que eles estejam vendo. Não, mas todo mundo ganhou. Esse é o ganha-ganha. Eles ganharam aquilo, pô, sem fazer nada, 50%. Não, né? Agora a construtora vai chamar Haroldo Construções. Não, aí eu abri uma empresa. Incorporated. Aí eu abri uma empresa chamada Fest Engenharia. Cara, depois disso eu fiz 10 casas sozinho, entendeu? Lá. Aí eu fui fazendo e vendendo, e depois fiquei um monte de terreno. E aí depois eu fui trabalhar eu acho que foi em Salvador, eu não sei, em outro estado, e aí eu parei de fazer as casas. Mas você não acompanhava a obra assim? Acompanhava. Quando eu ficava ali, acompanhava. Mas não era empreita? Era um empreiteiro. O empreiteiro não é executa, né? Executa ali. Você ia lá só para conferir estado. Eu que fornecia o material, eu fazia tudo, mas eu fazia um planejamento, cara. Por causa da Petrobras, a gente fazia cronograma em Project. Então, MS Project. Então, a gente fazia todo o negócio, etapa por etapa, dia por dia. Então, cobrava e pagava ele por medição, por avanço físico ali. Avanço físico. Eu já sabia tudo que ia gastar na casa, tanto que eu comprava tudo. Imagina, então, coitado do empreiteiro. Haroldo, passa o Pix que eu vou mandar 40 mil amanhã na sua conta. 40 não faz nem o quintal agora. Torce pros caras não tá vendo mas eu quero 60 daqui 30 dias. Mas chegou num momento que eu resolvi parar. Por quê? Porque aí também tem que ter, o empresário tem que ter essa... não adianta você ficar insistindo. Era um boom imobiliário, estava dando 50% de margem numa casa. Senhora. Hoje, para você ter 20% ali, você assume um risco absurdo. E por isso que eu falo sempre a condição de risco. E o valor é muito maior agregado. Sempre você vai ter que assumir um risco. Você fala, eu vou abrir um negócio. Qual a chance de quebrar? Qual a chance de ter uma ação trabalhista, um acidente de trabalho, um incêndio? Qualquer coisa. Tudo tem risco. Cara, tem risco. A gente está aqui agora. Pode ter um... né? Então, assim, você tem que sempre computar esse risco. Então, eu vou botar 2%, né, dentro do meu preço, que é uma reserva para esses riscos. Pronto. Se não acontecer, ótimo, virou resultado. Se acontecer, você está mitigado. Então, tem que ter isso aí. E dentro disso, chegou um momento que eu falei, acho que é a hora de parar. O juro, na época da Dilma, lá estava altíssimo, né? A Selic. Renda fixa. E tal. Eu falei, para que correr risco para ganhar 15, 30%? 16%. Você está ganhando 15%, 16%. Zero risco. 18%. Eu apliquei 18% há 5 anos. Então, você bota 18% e não tem risco nenhum. Um CDB. Liquidez aí. Então, foi isso. Aí eu migrei, foi isso aí. E aí foi quando eu falei, agora eu vou empreender. Porque tinha esse colchão financeiro, essa saúde financeira para poder... Então, assim... foi uma sucessão de bons negócios. Navegar por mares diferentes aí. Né? E tem que... A vantagem de ser menor é que é lancha. Né? Se é uma empresa grande, como uma grande corporação, é transatlântico, né? Você precisa dar a volta na ilha para você voltar. Sim. O pequeno não, Às vezes você tem que ter informação de qualidade para você poder tomar decisões mais assertivas. O tombo é proporcional à altura do degrau que você tá. Isso é fatal, né? Em todos os cenários vai ser assim. Haroldo, e quando você começou a Solution, qual era o core business da Solution? Era residencial mesmo? O core business da Solution era energia solar fotovoltaica. Por quê? Porque todo mundo que estava começando naquela época misturava com um monte de outras coisas. Entendi. Quem que fazia fotovoltaica? Instalador de alarme, de cerca elétrica, de ar-condicionado. Por quê? Porque não tinha condições de exclusivamente trabalhar com aquilo. E eu já investi. Eu lembro que no primeiro ano, cara, eu botei do bolso ali uns 500 pau. Entre o que gastou e o que ganhou. No primeiro ano é prejuízo. Então você fala assim, se você
pegou um dinheiro emprestado para começar a fazer, ali você já se lascou. Porque é uma bola de neve, você não vai conseguir ter crédito. Então, às vezes, o início, a gente tem que entender que você não vai começar ganhando. Você vai começar botando dinheiro do bolso, até criar uma cultura, criar um time, né? Investir em imóveis, em estoque, em tudo mais. E é esse o risco. Porque, assim, muitas pessoas, às vezes, param nisso. Por que a pessoa não empreende? Porque você tinha, vamos lá, 500 mil que você teve que colocar. Qual que é a garantia que esses 500 ia voltar para você? Nenhuma. É esse que é o risco que ninguém enxerga. Então, depois, todo mundo olha, às vezes, e fala, nossa, ganhou 300. Mas e o risco de voltar zero? Então, é aí que mora o X do negócio. E começar é muito desafiador. Por exemplo, vamos agora pular um pouco para a área de marketing e divulgação, só para a gente falar. O início, o que você tinha de plano para isso? Como que você desenhava para se tornar conhecido, se tornar referência? Quais foram as primeiras ações suas? Assim? As primeiras ações era, eu acho que por a gente estar numa cidade bairrista, é você ter relacionamento com pessoas. Networking inicialmente. É porque não adianta eu falar uma coisa que ninguém entende. Né? Então, assim, você fala, vou falar de uma língua que ninguém entende. Então, a melhor coisa é você mostrar que dá certo. Então, e com isso, você tem aí pessoas que... Por isso que eu tenho uma admiração muito grande pelo Adilson. Você começa a ganhar corpo, né? Você vai, faz um bom e aí você já começa a usar aquele de referência. Exato. E isso vai puxando outros. Mas sempre era assim, ó, no início, a gente tinha essa condição de fazer para todos os tipos de imóvel. Residencial, comércio, indústria, qualquer um. Só que era mais comum residências, que o investimento era menor, tudo mais. Indústria já envolvia um investimento maior e tudo mais. Um aporte. A gente chegou num ponto onde começou a sair instalador e virar uma empresa, virar um concorrente, entendeu? Porque eu acho que é funcionários mesmo? Porque viram que funcionava, aprendiam, né? Achavam os fornecedores. A gente não fabrica. Ninguém fabrica painel. Né? Ninguém fabrica inversor, né? Todo mundo compra isso. É um distribuidor lá. O segredo é a engenharia. Porque nem sempre a melhor marca de painel combina com a melhor marca de inversor. Você fala assim, cara, minha melhor amiga, se casar com meu melhor amigo, não vai dar certo, vai dar pau, né? Então, o segredo é a engenharia. Porque, é impressionante. Como a gente está falando de sol e equipamentos que são extremamente sensíveis ali, tem que ter uma vida útil muito longa. Nós estamos falando em prazo de garantia de 25 anos. Os bifaciais são 30 anos de garantia. Então, se a garantia é 30 anos, a durabilidade dele tem que ser 50. Então, você fala, vai ficar 50 anos. Será que daqui a 10 anos essa empresa que vendeu está de pé? Então, não basta ela falar que dá garantia. A mesma coisa é você vender um computador para mim e falar, eu montei esse computador, te dou 50 anos de garantia. 50 anos daqui, você morreu. Haroldo, eu não sei se é na Alemanha, me corrige aí que você está no mercado, mas existe uma empresa, existe um sistema solar fotovoltaico instalado, se eu não me engano, na Alemanha. Tá há 40 anos. 40 anos? 40 anos. 40 anos e ela teve uma perda de eficiência de 30%, é isso? Os primeiros módulos, eles tinham uma perda maior, até porque a eficiência dele era menor. Então, ficou em 32,5%. Cara, é muito bom o negócio. Não, e se eu te falar hoje... 40, olha só, nós estamos falando de 40 anos o negócio instalado, o que nós estamos falando agora de 2016, que você foi pioneiro aqui na região. Não é isso? E foi realmente assim, no início não tinha concorrente nenhum, não tinha... Então, olha os desafios, né? No Oceano início, Azul, né? Você surfou mais ou menos, porque por ninguém conhecer, ninguém acredita. E ninguém acreditando, ninguém compra. Não é fácil a venda, então, foram poucas pessoas que ali abraçaram. Já no outro ano, a turma já conhecia, a gente tinha sistemas instalados, mas você tem outro problema que é crédito. O máximo que tinha de financiamento era 12 vezes. 24 vezes, que chegou no final ali de 2017, 2018, Santander, que é o né? Santander. Mas mesmo assim, você fala, vou pagar em 24 vezes, o valor da parcela era 5, 6 vezes o valor da economia na conta. Então, assim, era difícil também. Era o quê? 8 anos? Era 7 anos, mais ou menos. Então, assim, aí depois, passou mais um ano, aí você tem um problema que já não é tanto crédito. O crédito já aumentou para 48 vezes, 60 vezes, mas começa a vir muita concorrência. Por quê? Instaladorzinho de alarme, o tal do chapelão, né? O cara pega o cara que carro, passou e viu o seu açaí. Na verdade, é o cara que já foi funcionário, né? E que saiu e falou, eu sei montar. Mas então compra... Aí monta, né? Não tem uma engenharia. Na verdade, ele pega o que tiver mais barato na internet e fala, eu sei montar. Eu tava montando uma vez uma cerca, depois que primeira vez que roubaram lá a Solution que eu falei, o pessoal que tava montando cerca, não era nem elétrica, era aquela concertina, aquela que tem as lâminas, que corta assim. Ele tava montando, eu falei, terminando ali e tudo mais. Ele falou, doutor, se você quiser, a gente também monta aí sistema solar. Né? Eu falei, é mesmo? Ele falou, meu fotovoltaico.
Eu monto também porque... Eu falei, mas vocês são uma empresa? Não, é que eu montei com o meu cunhado lá na chácara dele. Meu, facinho, velho. Se quiser, eu monto Só você. conecta ali a placa no negócio, você fala, puxa cara, o fio. é 1.500 volts Haroldo, aquilo ali. E você investindo em marketing. Não, investindo ISO em 9000. tecnologia, ISO de tudo. Cara, ferramenta, tudo assim, isolamento de roupa. A gente chamou os instaladores nossos, tudo ganhava periculosidade, até porque trabalha em alta tensão. Haroldo, aí chega o cara e te dá uma aula de como abordar o cliente e como mostrar uma prova social, autoridade. Pô, eu quer ir na chácara, vamos. Cunhado lá, vamos lá na chácara, se quiser ver se tá funcionando. Pô, tá tranquilo, bota, só conectamos lá, tá funcionando. É por isso que surgiram muitas empresas oferecendo hoje sistema solar fotovoltaico? Não, assim... É por conta dessa barreira que não existe mais uma barreira. Da pandemia que muita gente fechou o negócio. Se reinventar. Então, qual que é uma característica do fotovoltaico? Você não precisa de muito estoque. Por quê? O estoque seu tem que ser ferramenta, tem que ser... Você compra vendido e paga à vista. Até porque quem vende o equipamento só recebe à vista. Então, imagine, quantos... O cara fala, custa 10 mil equipamento, ele fala, mas paga 11 e tá tudo certo. Né? Então, ele pega os 11, o dinheiro entrou na conta dele, daí eu vou comprar o equipamento, tal. Só que aí é onde dá muito problema, né? Porque se der qualquer coisa errada, deu ruim mesmo. Ele não tem um puto para resolver. Ele não tem um pardal para apontar. Chamou ele de volta, não tá funcionando. Ele não pode ir lá porque ele tá montando outro, porque é justo. E tem é uma série de coisas, né? O cara cai, o cara, Não, se acontecer... Porque é uma coisa que eu sempre falo, a gente põe seguro em todas as instalações. Por quê? Você fala assim, se um cara hoje subir no teu telhado, você chamou a empresa, eu venho aqui, monto no seu telhado, monto na... Esse cara morre. Ele caiu do telhado e morre. Imagine aquela situação. Qual é a fonte geradora do dano? O telhado. Não, mas eu contratei você, empresa. Daí? A fonte geradora é o telhado. É o telhado. Se você, né? Se é uma empresa que não tem seguro, que não tem nada e acontece uma coisa, cara, você entra... Não, se é uma empresa, né? Às vezes é o instalador, pessoa física. Você é um anuente da dívida. Você é o dono do proprietário, você é o dono do telhado, o telhado matou o cara, você é o dono... Você responde judicialmente por isso. Corresponsável. Então, hoje a gente põe, por isso que eu falo que seguro é a melhor coisa que tem. Seguro de transporte, a gente também contrata a TIB ou outras empresas, né, dependendo de onde está vindo o equipamento, para poder trazer. Tem seguro do caminhão, né, da carga. Seguro de risco de engenharia. Se durante a montagem lá inverter um cabo, queimou, está segurado. Seguro de responsabilidade civil. Durante um ano, se alguém roubar, ventar, pegar fogo, der um raio, caiu um granito, alguma coisa, está segurado. Tem lucro cessante, na verdade. Então, a energia que deixou de gerar durante o período que está parado também está pago. E tem o seguro de vida de todos os colaboradores. E a gente ainda tem um seguro de responsabilidade civil da Solution de R$1 milhão para num caso de danificar os computadores todos seu aqui, tiver ou até desse caso de uma fatalidade de um colaborador. Tem muita coisa. Ou seja, não é simplesmente pegar a placa, conectar, comprar um inversor no Mercado Livre e fazer a instalação. Não, aí é... Então, assim, hoje a aí gente tá brincando depara... com coisa séria. Haroldo, e assim, não é só nesse mercado. Acho que, assim, por exemplo, lá na Coferai a gente vê lá nos planejados algumas empresas que oferecem a metade do preço. Aí você fala assim, como assim metade do preço? O jabá. Não é muito muito um do outro. A diferença é o processo, até a montagem. Porque ninguém fabrica... Vocês não fabricam a placa de madeira. Não, todo mundo compra. Sim, e muitos vêm do mesmo lugar. Só que, assim, tem diferença. Pegam a dobradiça lá, o material de metal, principalmente. Aí tem os trem lá que é oculto, tem os nomes lá. É uma coisa absurda. Você fala assim, é tão óbvio, né? Você vai comprar um perfume hoje, né? Você fala, o tal do ser humano, ele parece que ele gosta de ser enganado. Ele sabe que está sendo enganado. No fundo, acho que ele sabe. Ele compra lá, quanto custa um perfume? 400 pau, o original. Aí ele fala, não, mas vai aparecer um por 100 mango aqui, ó. Não. Tá na cara que você tá comprando. certo isso aí. Tá na cara que você tá comprando um Avon aí no fundo, disfarçado. Mas como que pode, né, cara? Mas você fala, não, ele assume o risco. Ele assume o risco. Aí, cara, nós tivemos uma experiência nessa semana, inclusive, com 2 inquilinos nossos lá da imobiliária, 2 jabás e um caso. Ouviu ou não, Renan? Sim. E aí, cara, olha só. Um exemplo, vou colocar em números redondos aqui, olha, custa 10 essa cozinha. Um cara ofereceu por 5. Já falei, vai dar cagada. Eu deveria ter oferecido, sabe por quanto? Por 1.000. O linguajar chulo. Eu deveria ter oferecido por 1.000. Sabe por quê? O cara não entregou. Mas se fosse para não entregar, eu pegava por 1.000. Pague metade e receba 25%. Cara, é recorrente.
Então, tudo isso que você falou, a responsabilidade, o seguro, garantia. Você ter uma garantia, o pós-venda, que eu acho que é o que conta também. Lógico. Se o tudo cara der que certo, vai dar problema Cara, na maçaneta, com nós certeza temos vai. 45 anos de empresa, uma marcenaria de 45 anos, pode ver no CNPJ. Mais velho que eu. É mais velho que eu, mais velho que o Nem Haroldo. tanto, né? Haroldo? Quase, né? Tá batendo lá. O Haroldo quase que... Então, cara, você fala assim, eu vou concorrer com esse cara que tá oferecendo a metade, eu não posso cair nessa seara. E Eu não vou cair, eu tenho responsabilidade, é lógico. Até porque, André, uma coisa eu falo, acho que é o nosso caso aqui. Sempre vai ter gente procurando o melhor. Você fala assim, hoje, por exemplo, no universo de carro. Você tem carro de 50 mil reais e você tem carro de R$1 milhão. Se você falar assim, ó, eu quero um carro, pra quê? Um carro, pra me locomover, por 50 mil. Acabou. Só que você chegar para um presidente de uma grande corporação e falar assim, nem a pau. Eu não vou usar esse carro também. Então, esse carro é um veículo para atender uma necessidade de quem está iniciando, que está querendo exclusivamente um transporte, o mais barato, que gaste menos, com menor seguro. Então, o foco dele é exclusivamente transportar. Você fala assim, que eu falo meu pai, fala assim, ele tem um Corolla. Você fala, poxa, por que você não tem um carro? Ah, não, pô, eu trabalhei a vida inteira, eu acho que eu mereço ter um carro melhor, mais seguro, mais confortável, mais apresentável, tudo mais. Mas por que você não pega o carro de R$1 milhão? Porque eu acho que é besteira. Cara, não preciso disso. Para andar aqui, cara, me atende perfeitamente, uma Corollinha, tal. E se você chegar pro dono de uma grande empresa, você vai falar, não, pô, isso aqui é sinônimo de status, é sinônimo de sucesso. É eu chegar num lugar, tal. Eu posso comprar esse carro? Pode ser uma ferramenta comercial, né? Uma ferramenta comercial. Tem um amigo meu que é dono de uma empresa de energia solar também lá no Sul. Ele tem um carro da BYD, ele falou que pagou 600 pau no carro. 600 mil reais no carro elétrico. Aí eu falei com ele, falei, cara, e o seguro desse carro? Ele falou, 34 pau por ano de seguro. Deus me free. O IPVA. Ele falou, o IPVA é 4%, mas 24 pau. Eu falei, cara, é tanto custo, vale a pena? Eu já perdi nas contas, nem fiz conta para não ficar triste. Daí ele falou, não, mas eu tenho o carro por marketing. Não é em função do carro, mas então a finalidade ali do carro é o marketing. É um custo variável. Existe, cara, é um custo de marketing. É um custo de marketing, né? Que ele quer fazer. Então, assim, o carro... você tem o público para comprar Mercedes, Ferrari, para comprar Lamborghini, comprar um carro de... E como também tem o público para cá. Então, por isso que eu acho assim, concorrência ela é saudável. Sim. Porque você vai ter pessoas que querem assumir esse risco. Falam, olha, eu não teria. Então, para eu ter, eu tenho que pagar barato. Eu tô ciente... Quando você pega um carro de 50 mil, você está ciente que vai chacoalhar um pouquinho, né? Você vai andar um pouquinho, ele vai começar a dar um, né? Aqueles barulhinhos que vem, é tudo de plástico, ele vai ressecar. Mas você tá ciente, você comprou um carro de 50. Vai atender sua necessidade. Agora o cara que compra o carro de R$1 milhão, aceita um não compra. Então é muito mais exigente. Aí invoca o lado carniceiro. Então tem público para cá, mas também a cobrança é no mesmo nível. A régua. E se ele não for aquilo que você vendeu, amigo, aguenta, porque vai vir bucha grossa. Então você também tem que ter seguro para isso, você também tem que ter... Então é isso. É o cuidado para não perder a mão no marketing. Você não pode querer vender uma coisa de R$1 milhão e entregar outra de 50. Então aí é um posicionamento de mercado. Eu estou disposto, eu sei que de cada 10, 9 eu vou perder. Porque vai ter alguém vendendo mais barato. Só que esse um que quer esse aqui, eu vou ser o cara. Então eu acho que aí é o desafio. Porque não é só vender placa inversor. Eu estou vendendo uma experiência, uma tranquilidade, um pós-venda, um histórico de sistemas vendido para a NB. A NB nós montamos 2.300 painéis lá em cima. Gera R$100 mil por mês de energia elétrica. Então você fala... E tinha mais barato? Tinha. Com Isso certeza, que é legal. Aí que é legal. Com certeza. Mas então, aí é que tá. Aí é que é a diferença quando você vai entregar para uma indústria. Exatamente. Né? Porque uma indústria valoriza. Você fala assim, eu vou chamar um encanador para ir na minha casa. O cara vai com a camiseta do Corinthians, né? Vai lá, né? Manto sagrado do Corinthians. Manto sagrado do Corinthians. ou melhor, vai de política, né? Mulherzinha e tudo mais lá, faz. Ó, quanto que é? R$100 Não tem nota, não tem EPI, não tem nada. Morreu o assunto. Você fala assim, se acontecer alguma coisa... Aí você fala assim, barato, hein? Barato. Aí vai pedir isso aí lá no Cristália. Fala, eu quero um encanador aqui. O cara vai cobrar R$1.000. Por quê? Todo um aparato, nota fiscal, ele tem todo uma ASO, né? Um atestado de saúde ocupacional para poder entrar lá, tem que ficar lá meio-dia lá fazendo um briefing de segurança. Então, é tudo... qual a chance desse aqui dar uma zebra? Muito, mas muito menor do que nesse aqui. Esse assume o risco porque vale a pena. E uma coisa, Haroldo, que você... Só para a gente ir encerrando também aí... O que você sentiu, assim, um momento que se... Eu não tenho quase limite, 11 horas da noite aí, cara. Olhou.
Eu vi que a gente tava falando aqui no embalo. Um momento assim que você sentiu um gap mesmo no seu negócio, né? O que você fez uma manobra, né? Que você viu e falou, não, eu vou tomar esse risco e deu certo, assim, deu uma impulsionada. Teve algum momento assim que você sentiu ou não? Ou foi tudo muito linear, assim? Não, teve. Eu tive 2 momentos importantes ali. No início, eu tinha 4 funcionários, né? A gente ficava até ali na antiga padaria Quipão. Né? Tomei muita sopa lá na Solution da Quipão. Aí dali a gente chegou no final do ano, tava com 8, no outro ano começou com 12, depois foi para 20 pessoas, chegou ali, não cabia mais, a gente alugou um novo prédio, 2.000 metros quadrados, com 700 metros quadrados de 200% escritório. de crescimento por ano? Por ano. E aí chegou no ponto, a gente chegou a 45 pessoas. Então foi um boom assim, e investimento em time de marketing, time comercial, essas 3 diretorias que eu falei para você, né, tudo mais. Mas precisa investir em marketing comercial também para vender? Então, não tem como você conversar com o seu cliente se não tiver esse departamento eficiente. E aí, o que eu percebi que aconteceu? Não, durante os anos anteriores, realmente foi exponencial, até porque foi ganhando corpo, a energia elétrica só aumentando, os equipamentos, né, tendo maior competitividade e tudo mais. Chegou em 2022 para 2023, poxa, a gente estava acreditando que ia arrebentar. Falou, vai ser o estouro da se boiada. A gente vendeu, né, X milhões com 3, 4 comerciais, se eu botar 10, 12, eu vou triplicar, vou quadriplicar, né? Até por quê? Porque a nossa estrutura, ela é muito robusta. Sim. Né? Se eu vender, eu instalo 10 vezes mais. Você tem o canal, né? Tem o canal, tem todo o monitoramento, a engenharia. E o desenho, que é a expertise que você falou aí, Sim. Né? Capacidade para entregar, né? Mas virou o ano. O que a gente percebeu? Primeiro, mudança de governo. Então, ou seja... Todo mundo começou a tirar empresário. Empresário, 95% é bolsonarista. Né? Por quê? Porque sabe como que é empreender e não dá para depender de governo. Né? Então, quando virou, e o meu foco chegou a uma virada de chave lá também, que a gente não atendia mais residência, praticamente só comércio e indústria, né? Indústria e grandes usinas. Até para quê? Porque não adianta eu concorrer com a residência que faz 20% mais barato que eu, entendeu? É que você vai brigar com o instalador. Com o instalador. Então, assim, isso é uma sacada do negócio, né? Que você tem todo esse aparato que você vai atender justamente as pessoas que analisam esse tipo de investimento, essa qualidade, essa garantia. E a gente faz pro dono residencial, da empresa. não. Haroldo, mas deixa eu te fazer uma pergunta, assim, mais na questão estratégica. Você não faz mais residência hoje? Hoje a gente faz residência principalmente para empresários. O dono da empresa. É exatamente aí que eu ia chegar. Porque, por exemplo, gente, você não precisa. Não é desfazendo de residência, muito pelo contrário. Não, mas exatamente. É um posicionamento, Sim. Até por quê? Porque, volto a dizer, a gente está vendendo Ferrari. Sim, né? exatamente. Então, é um equipamento diferenciado, é uma engenharia diferenciada, tem toda uma gama de seguros. Vai dar o mesmo trabalho você fazer, só que Haroldo, você vai pôr valor e o outro vai achar que você está roubando ele. Não, eu acho que assim, cara, eu acho que é diferente. Você está batendo aí um tempo de empresa já, né? Uma experiência, tem todo esse aparato. Eu acho que você tem selos, você tem estrelas que você está acumulando, Sim. que se porventura você oferecer isso no mercado, na forma residencial, numa linguagem Prime, vai ter a pessoa que vai falar assim, eu vou comprar do Haroldo. Sim. Eu não vou comprar do instalador. Esse cara cai do meu telhado. Cara, o que mais a gente tem hoje quando o cara sobe no telhado é quebra de telha. Você não tem tecnologia, você não tem nada, o cara não instala nada, ele só quebra a sua telha e vai embora. Aí você imagina, você tem uma baita de uma responsabilidade. Não, eu vou o cara vai comprar de você. Eu vou abrir aqui uma coisa real. Quando nós instalamos o sistema fotovoltaico aqui na IET. Nossa. Né? E o nosso colaborador, quando eu estava montando aqui no telhado, a telha quebrou. E ele caiu e ficou pendurado pelo cinto de segurança, que é um cinto de segurança, 2 talabarte, fica lá não sei o quê. Você fala assim, ó, se ele não tá com esse equipamento, ele tinha morrido, cara. Olha se só. ele cai, a gente morre se cair da mesa aqui. Sim. Né? Então você fala assim, isso pode acontecer? Claro, não fomos nós que construímos o telhado. Né? Ele tá andando em cima da telha, por mais que ele vê ali, mas numa situação, ele caiu. Então, pisou no meio. Então você fala assim, como eu me protejo disso? Usando equipamento de segurança. Quanto custa um cinto de segurança? 500 mas nunca aconteceu. Mas não aconteceu. Uma roupa dessa que ela que ela não pega fogo, né? Com NR10. É um absurdo. Então, tudo isso é uma... Porque se for falar tudo que a gente investe, até em função da ISO 45000, que exige esse laudo de todas as operações, o auditor, quando ele vem, vai numa obra, ele simula, a gente mede, tem que fazer evacuação do prédio lá periodicamente com a brigada, tem que medir quantos segundos demora para descer. Então é um fato. Haroldo, fala pra gente aí,
ficou bem claro. Mas eu acho que assim, você não divulga mais isso, embora se tiver uma demanda, você vai fazer, né? Desde que paguem o que realmente vale. E até eu te falo assim, né? Você quer contratar quantos? Não, ó, uma coisa que eu acho que é a cereja do bolo, é verdade mesmo. Você perguntou quando que foi essa transição. 2023, a gente foi meio forçado a mudar. De novo? 2022 foi muito bom. 2023 foi forçado a mudar. Que foi quando você achou que ia estourar a boca do balão. Então, eu montei uma estrutura zona, falei, nós vamos arrebentar de montar. E, a gente tinha uma negociação muito boa com o fornecedor. Eu fui para a China, visitei cada uma das fábricas que a gente hoje vende. Então, a gente só vende as 5 melhores marcas do mundo de módulo inversor. Sim. E cada componente tem ISO 9000. O conector, o cabo, o trilho, não sei o que. Por quê? Porque não adianta você ter uma corrente formada por 10 elo fudidão e você tem uma feita de clips. Vai arrebentar ali. Então, tudo tem que ficar 25 anos no telhado. Não adianta o painel ter garantido 25, né? Senão ele vai voar lá no vento, não adiantou nada. Mas você vê que aqui tem um gatilho, né? Que às vezes as pessoas não enxergam. Você já tinha uma empresa montada, ela já está estruturada, ela está funcionando. Só que você tem um termômetro. Ele está funcionando, evoluindo, de repente ela começa a andar de lado, você começa a entender o que está acontecendo e você tem que fazer o quê? Você reempreende de novo. Você muda a rota, você ajusta a rota. Então, é o tempo inteiro a gente está empreendendo no empreendimento que vai vir outro. Então, é dentro do próprio negócio, a gente continua empreendendo. Do estratégico. Exatamente. Se você ficar fazendo operação, você não vai ter ver tempo para ver isso. O teu avião passou do aeroporto ali, na hora que você vê, pra você voltar, você já não tem volta mais. Haroldo, e você é o símbolo da persistência, né? Porque, por exemplo, quando você insiste na mesma estratégia, é a insistência, né? E a persistência é quando você insiste naquele negócio, mudando as estratégias. Isso aí. A forma de fazer, né? Não, e tem que ir os gatilhos. Assim, você vê assim, poxa, o primeiro mês já foi diferente, o segundo, você não vai ficar, mas até o final do ano vai dar certo. Que isso? Você já tem que adequar. E, com mudança de governo, todo mundo ficou, eu vou embora desse país. Eu não vou fechar minha empresa. Eu não vou mais pagar imposto. Eu vou não sei o quê. Então, pronto. Todo mundo que tinha negócio para fechar já começou a tirar o pé. Taxa de juros a 13,75 Selic. Então, quando você vai pegar no banco, é 20%. Aí você fala, ele vai pegar um dinheiro a 20% para ganhar 20% ao ano no solar? Não vai. Então, ele fala, não faz sentido. Não compensa. Né? E ainda tem, assim, eu até falo, eu estava em luto no Brasil. Porque ainda tem, em função da taxa de juro alta, diminui o dinheiro em circulação, as empresas estavam recebendo menos. Então, foi uma coisa que aconteceu diferente da expectativa. Alto lá, virada de chave. Tudo que a gente contratou, vamos... terminar aí o contrato de experiência, encerrar e tudo mais, e vamos enxugar, deixar numa condição para a gente passar até o mercado se mostrar como vai ficar. Decisões difíceis têm que ser tomadas. Tem. Porque a empresa, se você ficar muito apegado e tudo mais ali, você vai realmente... Essa é a parte tensa do negócio. Você tem que manter a coisa funcionando. Mas você sabe o que acontece, Haroldo? A gente até comentou aquele dia que a gente foi tomar um monte, cara. Eu comprei 25 computadores, all-in-one. Cara, comprei... Gente, celular novo, roupa... Cara, eu fiz um investimento alto. Aí você fala, nossa, mas esse computador... Cara, tô vendendo. Liga lá para o Haroldo, gente. Tô vendendo, né? Quem quer... Mas por quê? Porque eu não posso ficar... Por que oferecendo assim, não, Haroldo? Porque eu não posso... Não se oferece. Não, mas isso eu já resolvi. Mas eu falo assim, se ficar pegado, nossa, mas tal pessoa que eu treinei, mas o computador, não sei o quê. Cara, você compromete os outros. Você sabe onde que o cara quebra? Que o cara quebra de vez pro resto da vida, né? É quando o cara tem a vaidade, né? Então. Que ele fala assim, meus amigos viram construir um baita do império. Negócio gigante, 50 funcionários. Aí fala assim, quantos funcionários você tem hoje? Eu tenho 10, 5 e tal. Cara, se você tiver 2 colaboradores fazendo a mesma liquidez, sem tanto risco, esse é o segredo da humanidade, dá pra ir pescar do empreendedorismo, sábado, né? Não é verdade? Senhora. Dá pra ir pescar. E o cara, às vezes, no ego de não enxergar e não colocar... Cara, isso é digno de um podcast, de mostrar a coragem que você teve e a esperteza, né, a inteligência de falar assim, 1 mês, 2 meses, é hora de mudar. É hora de mudar. Vamos mudar a direção. Tomar risco pro empreendedor. E se eu não tivesse feito isso, ia 1 milhão fácil ali. Vai rápido. Então, se você não muda, eu falo assim, a conta que eu fiz, se eu não tivesse feito isso lá no começo, no final do ano, você tinha falado assim, era 1 milhão que tinha ido embora. Isso aí. Então, você fala assim, é um fato. Número não aguenta desaforo, né? 1 mais 1 é 2, por mais que você reze, por mais que você faça qualquer coisa. Então, isso é um fato. Sinal para ir embora. O tomar risco, ele é necessário no empreendimento.
Mas ele tem que ser calculado. Minimamente calculado. Você não precisa ter a certeza absoluta, mas você precisa ter os gatilhos. Não, isso deu, hein? Tocou, gente. Vambora. Não, isso daí sabe o que pode ser? O sistema solar fotovoltaico. Isso aí, as esposas aí que tá vendo aqui, gente? Ligaram ao vivo, lá quase ao vivo, ó. Aí sim, ó. E uma coisa que daí foi a oportunidade de mudança drástica aí no negócio. O que a gente começou a calcular? Primeiro, né, hoje no fundo, quem vai comprar um sistema fotovoltaico, ele não quer energia, ele quer dinheiro. Por quê? Porque a energia, a gente está vendo que ela tem uma tarifa. Então, 100 kWh vezes R$1, R$100. Não é a energia que manda. A energia ele tem do poste, né? De energia por energia, cara, tá tudo ligado, né? Então, você tem. A questão é o dinheiro. Aí você fala assim, ó, hoje, o payback, né, para quem compra um sistema fotovoltaico, é 2 anos, 2 anos e meio. Aí eu falo assim, cliente X, se você colocar um sistema hoje aqui, o que você vai gastar de qualquer jeito nos próximos 2 anos, você paga uma usina que dura 30. Ele fala assim, nossa, mas você é muita grana. 28 anos rentabilizando. Mas ele fala assim, nossa, mas puta, R$100 mil, cara, para botar aqui. Se eu colocar isso na minha empresa aqui, comprar uma máquina, tudo, ela se paga em 1 ano. Então, para mim, não vale a pena botar nisso aí. Ou eu não tenho, hoje tem que pagar à vista, eu não tenho crédito para tomar esse dinheiro. Então, o que a gente percebeu? Tem gente hoje que tem a necessidade de energia, mas não tem o recurso. Então, deixa de ganhar esses 2,5%, 2% ao mês de renda. Na outra ponta, tem um monte de gente que está com o dinheiro aplicado hoje, empresários, do modo geral. Quando ele faz a distribuição de lucro dele, ele põe aonde esse dinheiro? Né? Ele vai aplicar, vai fazer outro. Ele fala, eu vou pôr numa rentabilidade que hoje o CDI está pagando 0,8%. Né? Porque o CDI está 11,25%, você desconta ali. Eu fiz um cálculo esses dias. 0,76%. Deu 0,75%. Isso aí. Eu fiquei chateado. Não, é porque a gente está acostumado quando ele estava 1,2 ali. Agora, a tendência é ele voltar meio. Ele vai cair um pouquinho. Meio? É meio, porque se vai estar 8%... A poupança vai estar melhor? Não, nunca ela vai estar melhor. Porque a poupança é baseada na Selic. A Selic tem a projeção de nos próximos 2 anos aí chegar a 8%. Se ela está 8%... Esse ano é 11, né? Ah, não, já está 11,25. Vai cair para 9. Será que cai mais? Vai. Perto dos 9 chega. Vai porque... Enfim. Mas aí assim, ó, se está 8%... Entendeu? Ela tem que... se ela é 8% a Selic, o CDI é 7,9%. Sempre um pouquinho menos. Sim. Na hora que você aplica alguma coisa 100% CDI, desconta os 22,5% de imposto, para você resgatar menos de 6 meses, você vai ter ali 6% ao ano. Cara, 6% é 0,5% ao mês. Então você fala assim, 0,5% ao mês. Se eu pego esse dinheiro que está rendendo 0,5% ao mês, 0,75%, nem você falou, e eu financio essa usina para você usar. Então, ou seja, eu, investidor, compro a usina, arrendo ela para você, consumidor de energia, que pode ser um supermercado, um posto, qualquer coisa. Você já iria pagar para a concessionária X reais. Por exemplo, 10 mil reais por mês de energia. Vamos fazer o seguinte? Você paga 9 para mim? Você tem R$1.000 sem investir absolutamente nada. É um crédito de energia que você está dando para a pessoa. Você injeta para você. Você ganha R$1.000 por mês, 12 mil reais por ano. O que a pessoa tem que fazer? Só falar que quer? Só falar quero. Passa no CNPJ. O inquilino. Esse investidor, a gente arruma o terreno para ele, constrói usina, homologa na concessionária, acha o inquilino, injeta para ele, monitora, recebe dele, desconta tudo que tem ali a nível faz os descontos para ele e deposita o dinheiro na conta desse cara que é inquilino todo mês. Quanto que dá para ele? De 2 a 2,5% ao mês pro resto da vida. Então, cara, onde dá isso? E ainda a gente 2 a 2,5%? Líquido. Porque a gente abre uma MEI, até em função de locação Haroldo, de vamos fazer uma comparação, por exemplo. A gente trabalha com imóveis e tal. O cara compra um imóvel de R$500 mil. Ele vai conseguir aí uma locação, sei lá, na faixa de R$1.500, R$2.000. Certo. Quanto que dá a correlação disso em relação ao investimento em usina? No mínimo 10 mil por mês. Sem ter que consertar nada da casa depois, sem ter que... Sem risco? Nada. E o que eu falo sem risco? Você tem uma usina que ela está segurada de tudo. De roubo, de queda de qualquer coisa, se um boi entrar lá, se pegar fogo no mato, qualquer coisa tem seguro. Você tem a manutenção periódica feita pela Solution. Você tem o sol que sempre vai iluminar lá. De Deus. Os painéis têm garantia de 30 anos. Ela toda cercada, alambrado, monitorada e tudo mais. Demanda por energia só aumenta.
né? Cada dia que passa aumenta a população, aumenta cada temperatura o grau que aumenta, né? Diminui a quantidade de água no rio, diminui a quantidade de geração hidrelétrica, aumenta o consumo de energia, tem que usar térmica, a energia sempre aumenta. Então, assim, é uma reação assim que a energia que é o fato gerador do dinheiro para o investidor só sobe, sem ele fazer nada. Todo ano, inclusive dia 8 de abril agora, vai ter o reajuste da tarifa de energia da CPFL. Então, você põe sempre ao dobro da inflação. Então, sempre vai crescer. Sim. A usina 10%. Tem seguro e garantia e o inquilino a gente cuida, faz toda a gestão. Então Haroldo, quanto mais sobe a energia do povo, mais o cara tem a rentabilidade quando ele investe no sistema solar. Porque é um para um, uma usina solar. É a usina solar que chama, né? É uma usina fotovoltaica. Uma usina fotovoltaica. Porque ele paga em quilowatt, né? Não paga em dinheiro. Ô Haroldo, e existe a possibilidade, por exemplo, do cara fracionar uma usina em 5 amigos, por exemplo, assim? Sim. A questão quando você divide a usina é que você tem que ter uma empresa. Tem que abrir uma SPEzinha. Tá. Por quê? Porque o dinheiro entra na conta da empresa e aí dilui, né, em 5 sócios. Mas ali. é possível? É possível. Você faz essa gestão também? Tudo. Tudo? Faço o contrato de compra e venda com ele, da usina. Abre a empresa. Então ele vai ter uma... Não, ele vai ter... como contador? Ele vai ter um patrimônio, ele vai ter um imóvel. A usina é um imóvel. É um imóvel. No nome dele, tudo certinho. Pode estar num terreno alugado, como pode estar no terreno dele, como pode estar no telhado de um barracão dele. Como a gente tem várias nessa E você aconselha assim, o cara pegar, por exemplo, um dinheiro que ele não está precisando, de repente, a curto prazo, a médio prazo, ou até longo prazo, né? Um dinheiro que ele está lá aplicado, porque se porventura ele quiser investir numa usina e deu uma dor de barriga nele e ele não tem outra fonte de renda para poder suprimir, ele pode vender esses equipamentos? Ou ele vende a cota? Como é que funciona? É idêntico a você ter uma casa que está alugada. Um investimento. Você quer vender a casa? Você pode vender. Você quer vender a usina? Você pode vender. Assim, quer vender também, a cota daquilo ali? Você pode vender. Aí Você pode falar, Solution, você tem algum interessado? Porque eu quero vender a minha parte. Eu vou colocar dentro do mercado, porque eu construo usinas para vender. Sim. Eu vou colocar ali, né? Tem uma fração aqui, e olha para você ver, tem uma fração aqui de 100 mil reais, por exemplo, que está rendendo para ele 3 pau por mês. Quer comprar? Sim. Porra! Entendeu? Já instantâneo, já está na verdade, produzindo, já tem colocar 100 mil reais, começa a pingar 3 na sua conta. É melhor que qualquer casinha, você vai pagar. Não, a casa Haroldo, mas por 03. exemplo, uma casa, você tem lá a matrícula do imóvel, que tem todo o registro, é o DNA do imóvel. E, por exemplo, os equipamentos. O que rege a lei dos equipamentos? Você tem um contrato? É no contrato? Você tem um bem. Que nem você tem um ativo, computador. Né? O computador é seu, tá você tem a nota fiscal. É a nota fiscal. Não, é instalado ali. Você recebe um databook, assim, era sua usina fotovoltaica, é um terreno normalmente de 1.000 metros quadrados. Entendi. Então, ou a gente, volta a dizer, você tem várias opções. Se eu tenho um terreno, tenho uma fazenda, eu tenho um grande cliente aqui, plantação ele de tem placas. 5 usinas dessa nossa. Né? Duas delas estão para venda e 3 ele usa na fazenda dele. Então, a gente monta a usina, ele tem a usina dentro da propriedade dele. Tem outro que fala assim, eu não tenho propriedade. Então, a gente pega uma propriedade rural. Para quem tem lá 10 alqueires de terra, cara, eu vou pegar 1.000 metros quadrados lá no pasto, lá não tem nada. Importante é ter um postinho de energia. Cerco ele de alambrado. Um postinho de energia, um relógio ali. Um reloginho. Cerco ele de alambrado, faço a terraplanagem, preencho de brita, coloco os painéis, tudo viradinho para norte, bifacial. Coisa mais linda. Parece uma subestaçãozinha ali. Legal. Cara, aquilo ali. É uma usina de energia. É uma usina de energia. Aquilo lá te gera 10 pau por mês. Haroldo, e assim, o pessoal que certamente vai ter acesso a esse conteúdo aqui, muito importante, riquíssimo. Eu achei que nem fôssemos falar de dinheiro aqui, nós estamos falando de dinheiro. Não, investimento, possibilidades aí, né? Porque agora tá vindo... A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe. O cara que tem o dinheiro aplicado, o cara que tem investimentos, Bitcoin, etc. A gente não sabe qual é o fim de tudo isso. Tipo Nogueira. Agora, isso daí é um baita do investimento que você garante que o cara vai ter no mínimo 2% de resultado. É lógico que pode ter uma flutuação de mercado, pode cair um pouquinho mais, mas sempre vai ser melhor do que uma aplicação. Qual que é o único risco que eu vejo no negócio? É o inquilino. Porque quem vai estar remunerando aqui é o inquilino. Então você fala, poxa, eu fiz a usina, eu aluguei aqui para um supermercado, o supermercado fechou. Aconteceu alguma coisa, pegou o cara que estava comprando a energia que está sendo gerada. Isso. Então você fala assim, ou se ele não pagou, por qualquer razão, se está num terreno aqui, ele não pagou o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro a gente corta e manda para outro. Tá. Então, qual é o meu risco? Perder esses 3 meses de locação, que na verdade a gente vai protestar o boleto. Mas existe uma análise prévia também para saber para quem que está alugando. Se tem potencial, se não tem lastro de inadimplência, etc. Mas olha o risco. É 3 meses de aluguel. Você não perde o equipamento. Você não perde equipamento. É diferente de uma casa. Aluga uma casa e a pessoa fala assim, para de pagar aluguel. Você não arranca ele de lá.
Né? Então, a vantagem do negócio é esse. Você muda para onde você quer. Sim. Né? Você ajusta a rota. Haroldo, e as pessoas que estiverem interessadas, como que elas fazem para entender mais sobre isso? Como que elas fazem para saber o valor de investimento, sobre o terreno? Todas as informações que você passou aqui, que queira investir, que queira aumentar os ganhos dos investimentos, como que ela faz para ter acesso? É através do seu site? Como é que é? Tem no site, mas eu convido a visitar a Solution. A gente fica ali na rua Helena de Moraes Trani, ali na Santa Bárbara. Por quê? Porque cada caso é um caso. Tem o site www.solution.eco.br. Né? E eu sugiro ir lá porque lá eu consigo analisar caso a caso, a gente simula tudo mais. A usina é a mesma. Tanto faz se eu colocar aqui, né, na rua de trás, no terreno, é a mesma coisa. O valor da construção é a mesma. Né? Isso. A única coisa é só a condição de venda da energia, dúvidas que tem, né, quais o risco que tem. Mas é muito rentável. É difícil, até por isso que eu falei que foi uma mudança de chave, porque hoje existe uma demanda muito grande por investimento. E o que eu sempre falo agora, dividindo um pouco do meu pensamento com empresários. Sim. O que todo mundo quer na vida? Né? A gente fala, eu quero qualidade de vida. Qualidade de vida não é ter 1 milhão no banco. Qualidade da vida é saber o seguinte, que eu tenho liberdade para fazer as coisas sabendo que minhas contas estão pagas. Exatamente. Então hoje você fala assim, quanto que é seu custo fixo? 10 mil reais? Cara, põe uma usina que gera 10 mil reais por mês, seu custo fixo está pago. Sim. E aí eu vou trabalhar com um propósito, vou trabalhar com um objetivo, né? Onde aquele recurso do trabalho vai ser direcionado para alguma coisa, mas o seu custo fixo está pago. Porque se você não tem esse dinheiro, 3, 4 meses que você não tem a receita aqui, cara, você começa a entrar em parafuso. Tudo é propósito. Né? Haroldo, de toda essa jornada, né? Tudo isso que você explanou pra gente aí, muito bem explanado. Eu falo, hein? Dá corda pra você todo mundo. Fala mesmo. Dá corda aí. Vai ter que ser versão 2. Tudo isso que você explanou pra gente, toda essa experiência, o que você faria diferente se você pudesse voltar a 20 anos atrás? Poxa, 20 anos atrás? O que você faria diferente? Tem alguma coisa que você mudaria ou não? Cara, eu acho que não, hein? Não? Acho que não. Nossa, eu tenho muito... Mesmo entre os erros e acertos, mas muito orgulho, a média tá assim. Eu acho que não é erro, não. Eu acho que a gente é resultado das nossas experiências. Se a gente só tivesse acertado, primeiro erro nosso, a gente se matava. Isso aí. Né? Eu acho que nos fez ser fortes os erros, né? O importante é a gente entender que foi necessário. Sim. Né? Como Cara, a gente, coragem, quando era criança, a gente caía, a gente metia o dedo na tomada, a gente fazia um monte de besteira, né? E hoje a gente não faz mais, né? Às vezes não, né? Às vezes não. Mas a gente aprende com Diminui, isso. Né? Então eu acho que eu não faria nada diferente, não. É isso. Fechou. Vamos chegando aqui ao fim de mais um episódio aqui do nosso Papo de Gigantes. Hoje com participação especial, né? Participação especialíssima aqui do Haroldo, que ensinou um pouquinho pra gente, né? Muita coisa aí para as pessoas que prestarem atenção em todos esses detalhes aqui, na riqueza dos detalhes que você apresentou pra gente, Haroldo. Obrigado por compartilhar. Obrigado aí pela paciência das piadinhas, você sabe que a gente é assim faltou mesmo. Pode faltar, né? Faltou o Campari. Desculpa aí, a produção acabou não providenciando o Campari. Na próxima, talvez. E fica aí o convite para vocês que quiserem conhecer a Solution, quiserem conhecer o Haroldo. Tem toda a plataforma que ele disse para vocês aí. Ele convidou vocês para conhecer lá a estrutura, para vocês terem acesso e entenderem a confiança de como é investir numa empresa que realmente tem um know-how, que tem 25 tipos de ISOs 9000 e muita coisa mais. Agradecer aí a nossa operação, o Clebão que está lá hoje na operação, não quis Clebão participar. Ficou offline hoje, Clebão. Ficou offline não tirando deu foto. Tempo, acho que eu falei tanto que ele ficou com medo de chegar perto. Na verdade, ele fez o setor de fotografia hoje, que o pessoal precisou, né? Plano B das captações aí. O Rafa, que fez a operação, também não quis participar aqui, falou que ia ficar só na câmera. Agradecer também ao nosso professor Renan, que ia mandar um beijo para sua esposa, porque já você mandei. tem que avisar, né? Te amo, amor. Atrasei, tô aqui, viu? Não tô. Fala a hora aí, mostra. Eu quero agradecer também a paciência de vocês aí por esse tempo todo. Eu acho que foi muito enriquecedor. Agradecer também aí aos nossos amigos que também nos incentivam com muito carinho. E mais uma vez agradecer a presença do Haroldo. Aí você quer mandar um recadinho, Haroldo? Manda lá. Quero sim. Não, primeiro agradecer também essa recepção, dar os parabéns aí pela estrutura, pela organização, né? Tanto o Kleber, enfim, acho que para todos que direto ou indiretamente fazem parte aí desse momento. E eu gostaria de pedir assim para todo mundo, eu acho que antes de acreditar ou desacreditar em qualquer negócio, se coloca no papel oposto. Fala, eu compraria isso, né? Isso faz bem para todo mundo, né? Porque eu acho que o segredo é assim, ó, quando um ganha, para um ganhar, um tem que perder, tem alguma coisa errada. Eu acho que assim,
Eu acho que todo mundo que vai empreender, quando empreende fazendo uma coisa boa, fazendo uma coisa que acredita e onde principalmente o produto final do seu empreendimento é o bem alheio, é o bem da sociedade, eu acho que tem tudo para dar certo. Porque sempre vai ter gente para ajudar. Sempre vai ter gente disposta a somar. Então, eu acho que isso é parceria. Isso eu acho que é 50% do resultado. Lógico que é fazer conta e tudo mais. Fiquem com essa. Até o próximo episódio do nosso Papo de Gigantes. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.